Shalom, shalom pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao meu podcast, meu nome é Raul Vitorino e hoje nós teremos a oportunidade de conversar com um dos rabinos mais importantes da nossa época. Estou falando do Rabino Hesky. O Rabino Hesky, ele é rabino pela Yeshiva Torah Haim. Ele é Mohel, ou seja, aquele rabino especialista em circuncisão. Ele já é a quinta geração da sua família, né, que está nesse ofício. Ele já fez mais de 5.000 circuncisão, olha que só, que a quantidade. Além disso, ele é mentor familiar, financeiro e educacional. Ele também celebra casamento. E ele vai falar hoje sobre vários trabalhos que ele desenvolve em todo o Brasil, ajudando gentios a encontrar a Torá e ajudando descendentes dos cristãos novos, ou seja, daqueles judeus que foram convertidos ao judaísmo na marra, a retornar para suas raízes israelitas. Espero que vocês gostem dessa conversa. Deixa o like, comenta, compartilha. Hoje nós vamos aprender muito. Também siga o Rabino Hesky nas suas redes sociais. Vai estar aqui na descrição. E, sem mais delongas, vamos para o podcast. Shalom, shalom irmãos, tudo bem? Bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Raul Vitorino. E hoje eu tenho a honra de receber nosso Rabino Hesky. Um prazer, Rabino. Prazer é todo nosso. Estar com você aqui. Muito obrigado por essa grande oportunidade, meu amado. Nossa, eu fico muito contente, Rabino, de o senhor ter dado essa abertura para a gente falar hoje muito de Torá, aprender muito. Hoje eu sou literalmente seu aluno. É uma grande oportunidade para a gente, todos aqueles que são estudiosos da Torá, todos aqueles que se dedicam e amam a Israel. É uma oportunidade muito grande de a gente aprender muito com o Rabino, né? Um rabino com quantos anos, Rabino? 21 anos agora de experiência. 21 anos de experiência lá de Torá. Rabino, por favor, se apresenta um pouco. Meu nome é Rabino Hesky Gottlieb. Sou rabino há 21 anos, Baruch Hashem, formado em Israel, na Yeshiva Torah Haim, na Yeshiva Masmedim, grandes yeshivas renomadas e grandes estudiosos da Torá. Baruch Hashem, voltei para o Brasil há 18 anos atrás para fazer um trabalho grandioso com muitas famílias que estão resgatando as raízes judaicas, centelhas judaicas para cumprir, fazer etzonó, fazer a vontade de Akadosh Baruch Hu, meu amado. Tive esse convite do nosso amado Ralph. Para mim é um prazer muito grande, uma felicidade de estar aqui para poder transmitir a Torá, fonte da vida e da sabedoria, meu amado. Hoje eu estou muito contente porque eu recebi em minha casa um levita. Bendito seja o Criador por isso. Amém. Estou contente que hoje eu recebo alguém que trabalha, que luta por Israel, que luta por tantas famílias. Eu tenho ouvido bastante falar do Senhor. Muitos irmãos de muitos lugares que vê o seu empenho e dedicação para ajudar muitos irmãos a fazer Brit Milá, muitos irmãos a conhecer Torá, Amém. Casamentos, mentorias. Isso é uma felicidade, ainda mais eu que tenho a minha comunidade e conhecer tantas pessoas que buscam essa união. Arthur, é união, a gente tem que estar unido. Todas as vezes que a gente estava unido no nosso povo, a gente só vitórias tivemos. A união faz a força. A gente tem que expandir a Torá. Nossa missão é expandir, é levar a Torá. Me revela a mim para os 4 cantos do universo, para reunir todas as tribos de Israel, meus amados. Baruch Hashem, bendito seja o Criador por isso. Amém. Eu sei que o senhor é rabino, já tem 21 anos, como o senhor falou. O senhor também é Mohel. Conta um pouco mais sobre isso. Como o senhor chegou até aqui? Como foi esse trabalho? Como é que funciona no judaísmo essa questão? Seu pai foi Mohel, certo? Meu pai é Rabino Mohel. Já são 5 gerações, Baruch Hashem. Meu pai, avô, bisavô, 5 gerações que a gente é. Quando a gente se forma rabino, a gente tem várias especializações. Uma das especializações que eu fiz é de Mohel. Mohel é o rabino que é perito em circuncisão, na aliança perpétua do nosso grande patriarca Avraham Avinu. Bendito seja o Criador. Amém. Quantas circuncisões o senhor já fez? Mais de 5.000, Baruch Hashem. Mais de 5.000. Baruch Hashem, eu tive o privilégio de ir em todos os estados do Brasil e fora do Brasil, meu amado. Tive o privilégio, através do Moré Afonso, de atender várias famílias nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa e, claro, em Jerusalém, Yerushalayim, Mirakodesh. Amém, meu amado. Então, o senhor tem andado em todo o Brasil. Pergunta, as pessoas são obrigadas a fazer o Brit Milá? É mandamento? Mandamento é mandamento. Mas quem faz o Brit Milá? Faz por obrigação ou por amor? Tem que ser por amor. Tem que ser por amor. Ela tem que entender a importância do mandamento
para pôr em prática. Ela tem que entender, tem que estudar, se aprofundar e resgatar. E saber o caminho que ela quer destrinchar na vida dela. O caminho, o legado que ela quer levar na vida dela, meu amado. Então é necessário uma circuncisão no coração primeiro. É claro, claro. No leve, no coração. Se o coração não está circunciso, não adianta fazer na carne. Ela tem que entender o que é o Shabat. O que é o mandamento do Shabat. Shabat a gente chama de Mekor HaBrachá, a fonte das bênçãos. Shabat é a base de tudo. Se a gente não cumprir o Shabat, a gente é um escravo. A gente tem que ser livre. Esse ensinamento é comum no judaísmo? Claro. De sempre a pessoa não ser obrigada a fazer? Ou é... Não adianta fazer uma coisa por fazer. Tem que fazer entendendo. E a Kadosh Baruch Hu, tocando no coração dela, ela entender esse grande passo de fazer a vontade dele. Qual que é o nosso propósito nesse mundo se não fazer a vontade dele? A gente é um escravo se a gente só faz a nossa vontade. Sim, é verdade, Rabino. Então, na verdade, é um mito dizer que o judeu, quando ele faz as suas bênçãos, ele busca cumprir o mandamento, ele faz por obrigação, ou ele faz por amor? Por amor, por amor. Por amor, porque ele estudou e ele sabe que essa é a vontade de Akadosh Baruch Hu, essa é a vontade do Todo-Poderoso. Que bonito, que bonito. A fonte da vida e da sabedoria está a Torá. Kadosh Baruch Hu deu a Torá 4.000 anos atrás. Tudo bonitinho para a gente cumprir. Quando a gente está doente, a gente não vai para o médico não dá receita, prontuário, tudo que a gente tem que fazer para se curar. Mesma coisa, Kadosh Baruch Hu deu os mandamentos. Gostaria muito que vocês estivessem aqui, nesse momento aqui, porque é uma alegria tão grande de estar próximo de uma pessoa que gosta de cumprir mandamento, porque a vontade que tem em mim é de cumprir mandamento ainda mais. Cada mandamento que a gente cumpre, a gente se sente mais próximo dele. Porque está escrito que Banim Atem Lashem Elokechem, somos filhos amados, filhos queridos dele. A gente tem nossa Neshama. O que é Neshama, nossa alma? É uma faísca divina. A gente tem uma faísca do Todo-Poderoso, a gente tem que honrá-la. Como que a gente honra essa confiança que ele tem em nós, se não fazendo a vontade dele, os mandamentos dele? Bendito seja Deus por isso. Amém. É muito contente de estar próximo de irmãos que querem fazer a vontade do Pai, querem renunciar a si mesmo e seguir as instruções, os decretos, as ordenanças. E hoje eu sou um aluno privilegiado, estou aqui com o Rabino e vou perguntar muito. Eu espero que vocês estejam já gostando do bate-papo. Não deixe de compartilhar, não deixe de curtir, comentar. Conheça as redes sociais do Rabino. O Rabino é muito acessível, ele literalmente cuida do povo. Literalmente é um levita, né? Na época lá atrás do templo, os levitas, eles juntavam as tribos, né? E faziam vários trabalhos, e estamos aqui diante do levita que está rodando todo o país, e com a ajuda do professor Afonso, que não só faz um trabalho lá fora, né? Mas também de muitas pessoas que estão retornando também. Inclusive eu sou uma dessas pessoas que... O senhor fez Teshuvá através do Moré Afonso? Foi, sim. Do canal Ciência da Verdade? Exatamente. Amém. Não sou eu, mas a maioria das pessoas que eu conheço, que está no meio do israelita, vamos dizer assim, está na Teshuvá por causa do professor Afonso. Eu sou muito, muito grato ao Moré Afonso, porque eu já fiz centenas de Brit Milás através desse homem. Esse homem é um tzadik, é um justo do nosso povo. Eu falo para o senhor, esse homem tem um lugar no mundo vindouro. Ele não sabe o Malchut HaShamayim, o reino do céu que esse homem tem. O canal dele é uma fonte de bênçãos para centenas. Eu falo para o senhor, dos extremos aos extremos do Brasil e fora do Brasil, fiz Brit Milá através desse canal dele. O trabalho dele é muito importante porque ele ajuda, no meu caso. Eu percebi alguma coisa que estava faltando, uma desconexão onde eu estava. Peraí, é só Novo Testamento? Coloca de uma forma que as pessoas entendam, né? É só, peraí, é uma... dentro do meu meio, né? Claro, com todo respeito. Claro. Eu percebi que tem uma coisa que tá estranho aqui. Eu poderia ficar muito tempo zanzando aí até descobrir a Torá. Mas através do professor Afonso, com o seu canal, falando de Torá, eu percebi que é acessível. Nossa, é a Torá. Tava o tempo todo nos 5 primeiros livros da Bíblia. Esse é o Derech Hashem, esse é o caminho verdadeiro. Que a gente tem que trinchar. Rabino, eu tenho muitas dúvidas a respeito do judaísmo, como é que funciona a estrutura, e eu gostaria de saber do senhor, como é que funciona a estrutura do judaísmo? Tem um rabino, como é que funciona o meio de vocês, o meio religioso, vamos falar assim? O rabino é o mestre.
O rabino é como um pastor, como um padre, para cuidar dos discípulos, para cuidar dos filhos queridos que querem fazer teshuvah, querem fazer o retorno, querem fazer a vontade de Akadosh Baruch Hu. O rabino é um mestre, é um grande moré, um grande moré. Agora tem vários níveis dentro de rabinos. Tem rabinos que se formaram agora, recém-formados, tem anciões, tem rabinos muito estudiosos que se aprofundam na Torá, nas partes místicas e profundas da Torá. E a gente sempre está escrito Versele Harav. Tem que ter um mestre, tem que ter um líder, alguém para te guiar na tua vida, para te auxiliar em todos os aspectos da tua vida. Então, dentro do judaísmo, sempre vai ter um mais velho, Sempre. um mais velho de caminho. Sempre, sempre. Eu tenho meus rabinos, onde que eu estudei nas escolas deles, nas yeshivas deles, nas escolas rabínicas. Tenho meu pai, que é um grande mestre também, que Baruch Hashem atende de muitas famílias no mundo todo, Baruch Hashem. E sempre com humildade. Às vezes a pessoa vem com uma pergunta e fala, eu não sei, mas eu vou trazer a resposta o mais breve possível. No judaísmo, a gente pode perguntar o tempo todo? Claro, claro. Porque a pergunta é uma coisa muito profunda. Pergunta porque eu quero me aprimorar, eu quero me tornar uma pessoa melhor. Quero me aproximar mais, eu quero fazer a vontade de Akadosh Baruch Hu. Isso é maravilhoso. O que a gente não pode é ter medo de perguntar. Porque eu vejo muita gente que está fazendo teshuvah, está fazendo retorno, fala, não, na igreja eu nunca podia perguntar. Na minha denominação que eu estava, não podia. Se eu perguntasse, eu era jogado de lado, jogado de escanteio. Jamais. Judaísmo não. Judaísmo está para perguntar, para aprender, para evoluir. Uma pergunta também. Sim, claro. De uma certa forma, quando você, vamos falar assim de uma forma geral, as pessoas quando chegam no nível de rabino, ou professor, para as pessoas entenderem, né? Sim, claro. Sempre fica com medo de errar. Quando um rabino, quando ele está errado em algo, ele tem facilidade de reconhecer o erro e pedir desculpas? Claro. Ou, por causa do cargo, eu sou um rabino. Não, jamais. Como é que funciona isso? Jamais. Está escrito, eu vou um pouquinho para trás, está escrito que só paira a presença divina no lugar que tem humildade. Eu vou falar uma coisa para o senhor, eu vou contar a minha história pessoal, o meu testemunho pessoal. Quando eu fui me formar rabino, o meu avô chegou para mim e meu avô falou, o senhor vai ser rabino até o dia que o senhor não deixar a soberba subir na tua cabeça. No dia que o senhor deixar a soberba subir na tua cabeça, pode rasgar esse papel, o senhor não serve mais para esse cargo. A gente tem que entender sempre com humildade. O senhor acompanha meu trabalho, o senhor vê que eu atendo da criancinha pequenininha ao senhor de idade com todo o amor e zelo que tem. Porque se eu tenho uma faísca divina, eu preciso transmitir. Eu sou um mensageiro de Akadosh Baruch Hu. Eu sou um talmid dele, eu sou um aluno dele. Sendo aluno dele, tem que transmitir a shalom dele. Tem que transmitir o ensinamento dele. Tem que transmitir a paz dele. Transmitir a vontade dele para o próximo. Que ensinamento, como é bom ouvir tudo isso. Na verdade, não só ouvir. Os relatos que eu tenho ouvido de muitos irmãos, muitos rabinos, morés, sobre o Senhor, é muito bom, sempre positivo. E hoje eu estou comprovando pessoalmente, conhecendo o Senhor, que é aquilo mesmo que falaram. Obrigado. Rabino Hesky, uma dúvida que eu tenho, e na verdade todas as pessoas do meu meio vai sempre querer saber sobre isso. A gente sabe que depois que o reino se dividiu, aí ficou o reino do sul com Judá, Benjamim e os levitas, ficou o reino do norte com Efraim e todas as outras tribos. Chegou um momento da história que as 10 tribos receberam uma carta de divórcio e se espalharam no mundo. Provavelmente deve ter perdido a identidade, da mesma forma que, por exemplo, eu acabei descobrindo uma pentavó judia, inclusive, recentemente, né? Mas é difícil. Eu consegui. Muitas pessoas não conhecem o pentavô, não conhecem o bisavô e tudo mais. Ou seja, essas tribos foram para onde? Elas retornarão? É possível retornar mesmo com a carta de divórcio? Como é que dentro do judaísmo ortodoxo é visto isso? Temos, por exemplo, o reino de Judá, que todo mundo conhece, é conhecido como judeu hoje. O seu que é um levita, tem judeus e benjamitas provavelmente. Vocês já começaram a ir atrás ou procurar onde estão os outros 10 irmãos? Claro. É a maior prova e as pessoas fazendo teshuvah, resgatando. A gente sabe que o Shevet Menashe, a tribo de Menashe, está na China, Japão, Kaifeng, Shevet Menashe. Todas essas tribos que estão dispersas, a gente vê elas fazendo teshuvah e se reunindo. Para fazer Etzon HaKadosh Baruch Hu. Então esse retorno que nós estamos percebendo que é muito... Em massa, um retorno grandioso, meu irmão. Muito. Eu sou participante disso, inclusive, com
Muitas pessoas que estão... Inclusive, a pessoa que está operando aqui, que é o irmão Igor Vitor, ele conheceu a Torá e já está querendo fazer circuncisão. Amém. A Brit Milá dele, essa aliança perpétua, amém. Então, está acontecendo algo que não é normal. É um fenômeno, um fenômeno. Não é Eu normal. falo para o senhor, eu tive o privilégio de ir no Brasil para cidades como a Ceilândia, a Carajás, no Pará, diversas cidades que eu nunca imaginei que eu ia ter esse privilégio de ir. Eu já vi pessoas fazendo techuvá, pessoas, ex-pastores, de diversas denominações, pais de santos, pessoas assim que eu nunca imaginasse que eles iam enxergar a verdade, enxergar a luz da Torá, essa luz infinita, e voltar para os braços de Akadosh Baruch Hu. Isso é tremendo. E eu vejo isso na minha vida diariamente, pessoas entrando em contato comigo, me contando o legado, de onde que eles saíram e aonde que eles chegaram hoje. É lindo demais. E eu confesso para o senhor, essa é a minha bateria para continuar o trabalho. Quando eu vejo esses filhos queridos, que ele vem levar com o coração aberto, para fazer, para aprender, para evoluir, para se tornar uma pessoa melhor. Isso é tremendo. E eu acho que o trabalho de retorno, esse trabalho de ensinar, é resgatar todas as tribos de volta, meu amado. Então a seara está enorme. Enorme, imenso. Muita gente, por vários meios, querendo retornar para a Torá. Muitos. Tem muita gente que quer fazer teste de DNA, de coisa. Você quer fazer, faça. DNA, comprova, mostra isso. Mas não é obrigatório. Se a pessoa sente muito no coração, quer fazer, fica à vontade, pode fazer, não tem problema nenhum. Quando nosso povo saiu do Egito, guiado por Moshe, muitos estrangeiros acompanharam. Muitos. Foram circuncidados. E se tornaram natural da terra. E existe lei que proíbe tratar uma pessoa que foi enxertado de forma diferente, né? Na Torá fala, ve'aftem et hager. Abrace o convertido, abrace o prosélito, abrace... Está escrito ve'aftem, você tem que fazer tudo para abraçá-lo, para acolhê-lo, com todo amor e carinho, meu amado. A maiores mitzvahs da Torá é acolher o prosélito. Quem está fazendo a techuvá? E a maior prova que a gente está unindo todas as tribos, que você vê as tribos fazendo techuvá. Quando a pessoa vivencia o primeiro Shabbat da vida dela e ela sente essa emoção, sente essa unção, sente que ela não é mais escrava, que ela é livre, esse é um judeu. É porque a Torá liberta. Claro. A Torá te tira de ser um bicho. Na verdade, não, nem um bicho, que todo animal, ele tem sua Torá. Exatamente. A Dorinha sabe quando ela tem que sair de um lugar para o outro. Mas a gente tem que dar esse grande passo de sair da escravidão e vir para a liberdade. Vir para fazer parte do povo de Israel. Eu quero falar só um enxerto do domingo. O domingo é em Israel, domingo em hebraico, como que chama o domingo em hebraico? Yom Rishon, no primeiro dia. Domingo em Israel, tá aberto o correio, banco, um dia normal, primeiro dia da semana. É um dia santificado. É um dia para começar a semana. Ele tem uma zala especial esse dia. Uma zala é sorte. Ele tem uma sorte especial esse dia. Esse dia tem que trabalhar. O dia que é santificado para Kadosh Baruch Hu, que é o dia de descanso, é o Shabbat. Mas não é pesado o Shabbat, não? Shabbat, que pesado, o Shabbat é a coisa mais leve que tem. Eu confesso para o senhor, é a semana inteira aguardando para vir o Shabbat. Shabbat é o dia mais deleitoso da minha vida. O que acontece no Shabbat? Shabbat, o que acontece? É uma conexão infinita. Está escrito que toda alma judaica recebe 2 malachim que acompanham ele no Shabbat. Shabbat é o dia da união, é um dia de consagração, é um dia de tefilá, de oração, de uma conexão infinita. É o dia sagrado. Quando a gente tira o Shabbat e faz isso no domingo, a gente está profanando. A gente está fazendo um pecado imenso. Porque Kadosh Baruch Hu deu 6 dias para trabalhar. Que é o domingo, segunda, terça, quarta e quinta, meus amados. A sexta, no pôr do sol, que é o Shabbat Kodesh, é para ser santificado. Bendito seja Criador por isso. Então, na verdade, o Shabbat, ele é um dia de descanso, é um dia de encontrar família. Unir a família. Shabbat, sexta-noite, no Shabbat de manhã, é obrigatório se sentar com a família inteira, fazer um jantar festivo, jantar de agradecimento, de honra e glória, de ser livre e receber esse Shabbat sobre nossas vidas, meus amados. Mas a gente vê tanto falar que, na verdade, a gente quando está no meio do cristianismo, não, o Shabbat é pesado,
o Shabbat é muito... é cheio de regra. Shabbat, pesado é ser escravo. Então, na verdade, Pesado é trabalhar 360 dias por mês, isso é pesado. Então, na verdade, Pro ano. o Criador, bendito seja ele como não tinha lei, todo o povo, quando estava no Egito, trabalhava todos os dias. Todos os dias. E aí, o Criador, ele tirou o povo lá e falou assim, não, agora vocês não vão trabalhar todos os dias. 6 dias trabalhará e no 7º dia descansará. 7º dia, Shabbat, Lashem Elokechem. Seja o dia sagrado, o dia de consagração, o dia de união da tua família. Eu falo para o Senhor, o alimento que eu faço para o Shabbat é uma delícia fora de série. Nenhum tempero pega tão bem no Shabbat como que pega. Eu falo para o Senhor, no Shabbat tudo é deleitoso. E eu vou dar um ensinamento rápido com a vossa permissão sobre o Shabbat. Eu sou seu aluno. Está escrito sobre o Shabbat que tudo que a gente faz para o Shabbat, a gente recebe 10 vezes de volta na tua vida. Está escrito, Livi alai ve'ani poreia. Me emprestará que eu devolverá. Kadosh Baruch Hu precisa falar, me emprestará que eu devolverá. Por que ele fala isso? Porque ele fala sobre o Shabbat e sobre o Yom Tov, sobre as grandes festas, sobre as festividades bíblicas. Se a gente come durante a semana um filezinho de frango, para o Shabbat tem que comer um bife. Se a gente come um peixe branco durante a semana, para o Shabbat tem que comprar um salmão, o bom e do melhor. Eu falo para o Senhor, meu testemunho vivo, tudo que eu compro para o Shabbat, eu vejo minha semana prosperando, pelo menos 10 vezes mais. Nossa, Shabbat é tudo. Shabbat é a fonte de bênçãos da nossa vida. Quanto mais zelo eu tenho pelo Shabbat, mais o Shabbat abençoa a minha vida. Então, já aproveitando, o que não pode fazer no Shabbat? E antes disso, quando o Shabbat começa, o irmão Ariel, na nossa comunidade, a comunidade israelita também de Israel, ele perguntou, quando é que começa o Shabbat? É o dia, é literal, é durante o dia, quando o sol está... Não, o dia começa à noite, no anoitecer. O ciclo de um dia começa... Por que começa à noite? Porque o ciclo começa à noite. Isso. Porque está escrito, Sheshet Yamim Tavot, 6 dias trabalhará. Quando começa é à noite, começa um novo dia, um novo ciclo. Por isso que o Shabbat começa sexta-noite até sábado à noite, que é o ciclo das 25 horas que é do Shabbat. Uma dúvida muito grande que as pessoas que saem do cristianismo têm é o seguinte, não, na verdade o dia é o dia, na verdade, né? Aí, geralmente, em vez de ser noite e dia, que é o ciclo judaico, vamos falar assim, né? As pessoas, não, agora é dia, primeiro dia, depois noite. Primeiro dia, depois noite. A Torá nos ensina que é noite. Isso tem a ver com a criação, que antes tinha trevas e depois veio o dia? É por isso que é primeiro a parte escura, depois a parte de dia? É por isso? Por causa das trevas à noite? É que assim, às vezes eu conversando com alguns irmãos e falo o seguinte, olha, o ciclo de um dia começa primeiro noite, porque antes estavam as trevas. Sim, correto. Exatamente. Exatamente, meu irmão. Corretamente. E então por isso que o Shabbat começa de noite. Claro. Porque de noite é o ciclo, não é de manhã que começa, é de noite. Quando que começa pelo calendário novo dia? Meia-noite. Isso é o calendário gregoriano, mas pela Torá começa no anoitecer. É engraçado mesmo, você falando isso, é que na verdade começa um dia quando termina o outro. Exatamente. Baruch Hashem. E todas as festividades judaicas são assim também, todas começam à noite. Por isso que a gente acende as velas no Shabbat, para iluminar o Shabbat, para dar boas-vindas para o Shabbat, para os malachim, para os anjos, para iluminar o lar. Uma dúvida sobre o Shabbat, de coisas que não deve fazer. Fala aqui eu sou aluno e eu vou perguntar tudo. Vocês não à vontade. Eu vou perguntar tudo, vou fazer como criança, né? À vontade. Não tem uma lei que não pode fazer fogo no Shabbat? Não pode, porque na época do Beit HaMikdash a gente saía para a selva, precisava juntar pedras, era um trabalho muito, muito grande. Por isso que não se faz churrascos, não se faz eventos grandes no Shabbat. Shabbat tem que ser santificado, Shabbat tem que ser Kulul Hashem, totalmente uma conexão infinita para Kadosh Baruch Hu. Por isso que a gente tem que preparar todos os alimentos antes e só esquentá-los no Shabbat. E essas velas que acendem antes, por que acende vela no Shabbat? Para iluminar o Shabbat, para dar honra para o Shabbat, para dar as boas-vindas. Está escrito que os Malachei Sharet, os anjos celestiais que nos acompanham no Shabbat, eles esperam para o acendimento das velas para vir sobre nossas famílias, nossas vidas, meu amado. Para iluminar, trazer essa grande luz.
pode caminhar, andar no Shabat, pode... Vou dar um exemplo. A pessoa gosta de... O Shabat é um dia de descanso, um dia de regozijo, certo? Correto. Aí eu gosto de caminhar no Shabat. Eu gosto, na verdade, eu tenho uma alegria de chegar no fim de semana, para ficar mais entendido, e eu gosto de caminhar, fazer trilha e tudo mais. Eu posso fazer no Shabat? Já que eu tô, entre aspas, eu tô me divertindo? Não, você pode andar no Shabat, andar para uma sinagoga, andar para visitar um irmão, andar para visitar um irmão que está enfermo no hospital, ou na enfermaria, ou no pronto-socorro. Isso pode. Pode fazer bem então no Shabat então, né? Hã? Pode fazer bem no Shabat então. O bem? É. Claro, tem que fazer o bem. A maior mitzvah da Torá é visitar os enfermos, visitar a pessoa que precisa de uma palavra, fazer um estudo de Torá no lar. Não vamos se reunir no Shabat para estudar Torá, estudar Parashá, estudar os preceitos? Claro. Mas a gente não pode fazer no Shabat uma coisa que a gente faz no dia comum. Porque o Shabat tem que ser especial. O senhor falou de reunir. Isso é importante porque depois que você começa a examinar a escritura, você percebe o quê? Eu quero mais estar com um monte de irmãos lendo Torá. Não tem nada mais Só deleitoso. que durante a semana toda, você está trabalhando, às vezes não dá para fazer isso. Claro que não, claro que não. Então o Shabat acaba sendo um lugar para você se reunir com outros irmãos que gostam de você vai estar numa comunhão, né, que a gente fala, vai estar conversando com o rabino, aprendendo com alguém mais velho, conversando com outros irmãos também. Esse é o intuito do Shabat. Quando a gente está unido, a gente cresce espiritualmente. É uma coisa estudar Parashá sozinho, e outra coisa com todos os irmãos. Eu entendi esse comentarista dessa forma, entendi a Parashá dessa forma, comentando, discutindo, aprendendo, evoluindo. Isso é Teshuvah, isso é retorno. Isso é fazer a vontade a Kadosh Baruch Hu, meus amados. O Shabat é um dia de você encontrar a Shalom interna e externa. É um dia de encontrar Moshe na escritura, é um Exatamente. dia de encontrar os profetas. Exatamente. Bendito seja Kadosh. Amém, amém. Rabino, eu quero também perguntar se existe milagre no meio do judaísmo. Existe milagre no meio do judaísmo? Claro que existe. O que acontece? Você pode contar alguns? Claro, inúmeros. Que eu testemunhei na minha vida de pessoas que fizeram a Brit Milá, foram curadas de inúmeras doenças, foram curadas com a brachá de Zera Chaya Vekayama, tiveram filhos. Eu vejo milagres Aden Heker, a gente vê milagres maiores que os nossos olhos conseguem enxergar. Todo dia é um milagre. A gente acordar é um milagre, a gente atravessar a rua é um milagre, a gente ir para o supermercado é um milagre. Tudo na nossa vida é um milagre, mas eu vejo milagres grandiosos. Que testemunho bonito. O senhor falou que... O senhor está falando o tempo todo de Brit Milá. O que é a Brit Milá? Brit Milá é a aliança perpétua de Avraham Avinu, do nosso grande patriarca Abraão. É fazer parte do povo de Israel, é fazer a Teshuvah, é fazer o retorno. É ser, no mundo cristão eles gostam de falar, ser enxertado na oliveira. Mas no judaísmo é literalmente voltar para casa, literalmente fazer parte do teu povo de Israel. Eu queria falar que eu sou formado, os lugares que eu me formei como Moel. Moel é o rabino que é perito em Brit Milá. Eu sou formado pelo Rabinato de Israel, pelo Ministério da Saúde de Israel, eu sou pela monarquia inglesa. E quanto tempo? 21? 21 anos, Baruch Hashem, de formação, como Moel Baruch Hashem. Eu vejo o senhor falando do seu pai com muito temor, com muita honradez. Dentro do judaísmo, como é essa questão? Como é que vocês veem os seus pais? Eu tenho um carinho e um amor muito grande pelo meu grande pai. Meu pai me ensinou inúmeras coisas dentro do judaísmo. Como fazer Brit Milá, Baruch Hashem. Desde pequeno acompanhava meu pai e meu avô fazendo Brit Milá, Baruch Hashem. Inúmeros casamentos, inúmeros casais que ele ajudou, inúmeros empresários. Então eu sinto que eu tenho uma bagagem tremenda que ele passou para mim. O meu avô também, eu tenho ensinamentos lindos que ele passou para mim. E eu tenho certeza que meu avô, tataravô, passaram para meus avós. Então é de geração para geração isso. E o Nachatruach, dessa alegria celestial, que eu estou continuando esse legado, é tudo para mim na minha vida, meu amado. O senhor tem uma raiz, então? Tem uma raiz, Baruch Hashem. A minha raiz vem direto do Baal Shem Tov, do Rabino do Bom Nome. Por favor, conta mais sobre isso. O Rabino do Baal Shem Tov era que fundou todos os grupos racídicos dentro do judaísmo para viver com alegria, para viver com emoção. Não adianta você fazer uma oração triste, resmungado. Você tem que fazer ela se entregar de corpo e alma para esse momento elevado, para essa grande oportunidade de louvar e glorificar, exaltar o Todo-Poderoso.
A gente tem que saber que a gente está perante o Rei de todos os reis. A gente tem que ver nossa conduta que a gente tem nesse momento. A gente tem que entender que cada refeição que a gente faz é para ter força para fazer a vontade dele. Tudo na nossa vida que a gente faz é para fazer a vontade dele, para honrar o nome dele, glorificar e exaltar o nome dele. Algo que eu sempre penso é que, assim, a gente está servindo o Elohim de Abraham, de Isaac e de Jacó. Amém. Quando você começa a pensar nisso, no Todo-Poderoso, no como ele é maravilhoso, em como ele é perfeito, em como ele fez tudo. Grandioso é o nome dele. Ele deu uma Torá, ele fez tudo com tanta perfeição, é tão complexo tudo. Não tem como não ter reverência. Mas reverência é tudo na vida. Se você não tem reverência, porque você não tem uma conexão infinita com ele. Por isso que a gente tem o conceito no judaísmo de Idbodedut. O conceito de Idbodedut é o conceito de se deleitar na presença dele. A gente tem que falar com o Papai Celestial como que a gente fala com o Pai. A gente tem que sair para a natureza, porque na natureza a gente tem uma conexão infinita. Com a natureza, com as criações dele. E se deleitar, falar, papai, eu estou tendo dificuldade nesse aspecto da minha vida. Estou tendo dificuldade nesse, estou tendo no casamento. Em todos os aspectos. Pedir a ajuda dele. Quando o nosso filho querido, quando nossos filhinhos estão doentes, eles não pedem a nossa ajuda, a mesma coisa. A gente tem que pedir ajuda. Todos nós passamos inúmeras dificuldades na nossa vida, mas a gente tem que reconhecer e querer se aprimorar, se tornar uma pessoa melhor. E não tem que ter vergonha de falar, olha, eu estou com muita dificuldade, Todo-Poderoso me ajude nesse aspecto. Então, quando o judeu passa a dificuldade, ele requer direto para ele, direto para o Rei de todos os reis, direto para o Papai Celestial. Tem algumas orações para isso? Tem alguns salmos que vocês... Sim, a gente pode ir para toda pode ir para a natureza, pode até no travesseiro deitado na cama. A gente pode louvar alguns louvores na sala, no sofá e pedir ajuda para ele. Eu quero fazer mais oração, eu quero mais se aproximar, eu quero fazer mais tua vontade. Me ajuda a me aprimorar nesse e nesse aspecto da minha vida. Se a gente pede com sinceridade, eu vejo que o problema do ser humano hoje é que ele não acredita no potencial dele. Se ele acreditasse no potencial dele, que ele consegue se tornar uma pessoa melhor, uma pessoa mais próxima de Akadosh Baruch Hu, ele se esforçava mais na techuvá dele, no retorno dele. Bendito seja o Criador por isso. Amém. Existe um mandamento que fala que nós não podemos pronunciar o nome do Criador, bendito seja Ele, em falsidade, em vão. Eu já vi muitas pessoas falar que os judeus não pronunciam o nome do Criador. Mas existe um mandamento que você só pode jurar em nome do Criador. Como isso acontece? E outra, em que momento eu devo fazer juramento? Eu vou dar um exemplo. Eu tenho que fazer um juramento no casamento. Em que outros, por exemplo, se faz um juramento no casamento, e se faz, fala o nome do Criador, como é que funciona essa parte da questão do nome do Criador? Esse zelo, lembrando que, quem está ouvindo, quando você está numa empresa, várias pessoas assim, todo mundo quietinho, um escritório, se alguém fala o nome do seu chefe, todo mundo vai parar na hora e vai olhar, não vai? Correto. Você está falando do chefe, né? Falando lá no Nordeste, que eu sou do Nordeste, um comedor de ovo, igual a gente, para colocar uma coisa bem simples, né? Como é que é isso? Como é que é o nome do Criador no judaísmo? Então, a gente não pronuncia o nome do Criador em vão. Em vão. Como é que é isso? A gente só pronuncia o nome do Criador em oração, em tefilá, quando a gente está louvando, glorificando e exaltando. Agora, num papo normal na rua, a gente não fala, porque o nome é muito kadosh, é muito sagrado, é muito santo. Não pode ser comum? Não pode ser comum, claro que não, claro que não. Claro que não, só com zelo. Agora, quando a gente faz o contrato de casamento, a ketubá, que a gente está se comprometendo de ser fiel, de honrá-la, de sustentá-la, quando a gente assina a ketubá, a gente está assinando perante a Kadosh Baruch Hu. A gente está jurando nosso zelo pela família, que a gente vai honrar nossa esposa. Isso, agora nós vamos falar algo aqui muito importante, que eu sou casamenteiro e eu sei que o senhor também é. Então um casamento no judeu nunca pode acabar. Pode divorciar? Existe o divórcio dentro do judaísmo, mas a gente faz de tudo para unir o casal. Uma das maiores mitzvahs na Torá é Lachzir Grushato, para unir de volta o casal. Então, se a pessoa jura
Em nome do Eterno, bendito seja Ele, Amém. que vai ficar com essa mulher até o final. E ele separa, ele jurou em falsidade? Jurou em falsidade. Tanto é que precisa fazer um get. Um get eu devoro dentro do judaísmo, é muito delicado. O get só tem 12 linhas e tem que estar escrito todos os nomes que ele é conhecido e tudo. A gente faz de tudo para eles se unirem novamente. Eu, pessoalmente, já ajudei muitos casais a se reunirem novamente. E eu falo que não tem casamento que só acaba se acabar o respeito e o zelo do casal. Se a pessoa luta, o casamento vai longe. Eu falo que o casamento só acaba quando a gente cansa de lutar. E por que a gente cansa de lutar? Porque acabou a conexão infinita. Mostra para todo mundo como é. Deixa eu aproximar aqui na câmera. Esse aqui, qual é o nome? Ketubá. Esse Ketubá é o contrato de casamento. Olha só. É feito numa folha A3, num papel especial, tem as testemunhas, põe os nomes, a data, o nome hebraico, tudo bonitinho. Esse é um sinal que aconteceu um casamento? Pode ser Exatamente, exatamente. assim? Essa consagração. Quando nossos pais, Jacó, ele casou com as filhas de Labão, antes de quando ele sai, ele vai em direção, retornando, né? Em determinado momento, eles param no lugar e eles fazem um juramento entre os dois. E eles fazem um amontoado de pedras. Exatamente. Então, isso aqui é como se fosse um amontoado de pedras. Exatamente. É um sinal que aconteceu. Exatamente. E o que está escrito, né? Exatamente. Da mesma forma que a palavra do Criador. Exatamente. Não pode voltar atrás. Jamais, jamais, jamais. Então, todo mundo que faz um juramento e não cumpre com o juramento, Infringe a lei de Kadosh Baruch Hu. Infringe a Ketubá, que ele assinou. e jurou em falsidade. Exatamente. Imagine você estar na sua empresa, na tua empresa que você trabalha, aí você fala mal do patrão. Todo mundo vendo. E os acusadores estão lá olhando, esperando a oportunidade de te derrubar. É gravíssimo, gravíssimo. Né? Mas também toda Brit Milá recebe um certificado da Brit Milá também. Nossa, deixa eu mostrar aqui também. Claro. O que foi feito a Brit Milá. Esse aqui é de Da Brit Milá de adulto. adulto. De adulto. Esse aqui é de bebezinho. Mostre para todo mundo, por favor. Não vejo a hora de vir meus 8 filhos. Não? Amém, amém. 12, as 12 tribos. Eu brinco que minha esposa completa 15. Amém. Baruch Hashem. O Rabino Hesky, tem uns que trabalham aqui pro senhor. Amém, amém. Posso dar um ensinamento? Por favor. Um ensinamento rápido, já que entramos Todos alunos. na questão de casamento. Muita gente pergunta para mim, Rabino, posso tomar anticoncepcionante ou não? Posso prevenir ou não? Isso aí é muito bom de falar. Vamos falar, vamos passar um ensinamento que é muito profundo. A palavra útero em hebraico é rechem. Rechem vem da fonte da palavra rachamim, bondade. Quando a gente fecha o útero, fecha toda a bondade. Aí começa a ter discussões no relacionamento, começa a apertar a questão do sustento da família, que é a parnassá, que é o sustento de honrar a família, começa a apertar a questão de saúde, começa a apertar muitas questões. Então, por isso que a gente não pode fechar o ventre. Não pode fechar, meus amados. Não, mas Rabino, está muito caro sustentar um filho, o que é isso? O meu pai, quando chega um casal e fala isso para ele, ele fica louco. Ele fala que a gente faz uma panela, come 1, come 2, come 3, come 4. Quem falou que a criança tem que se levantar da mesa passando mal de tanto comer? É assassinato quando você usa anticoncepcional? Claro. É uma forma de assassinato? Claro que é uma forma de... Claro, sem sombra de dúvida. É muito kadosh quando você tem um relacionamento com a tua esposa, um relacionamento íntimo. É para fazer a vontade de Kadosh Baruch Hu nesse momento. Não é só prazer. E sim para trazer luz para esse mundo. Como que a gente traz luz? Trazendo um filho, trazendo uma filha para esse mundo. A Torá, a parte mística da Torá, o Zohar, nos explica que uma casa iluminada é uma casa bagunçada, não uma casa arrumada. A coisa mais triste do mundo é você chegar, depois que os filhos vão embora, né? Sim. Eu converso com muitos idosos e falo assim, nossa, minha cara é tão Tão viva, morta. e agora está tão morta, com tudo no lugar. Por isso que tem que pôr filhos. Tem filhos, netos. A gente tem que ter prioridade. Qual é a média de filhos de judeus? De um judeu hoje, pelo menos 12, 13.
Um judeu vai ter 12... 12, 13 filhos. Eu, Baruch Hashem, tenho uma irmã que tem 16 filhos, Baruch Hashem. Louvados. Amém. Louvado seja o Criador. Então, um novo nome na Brit Milá. Recebe um novo nome, porque é uma nova alma. Nasceu de novo. O mandamento de não adorar a imagem e não esculpir cultura para adoração. Sim. É toda a imagem. Não, eu vou dar um exemplo. Isso aqui, eu estou transgredindo o mandamento? Claro que não, claro que não. Então é só para adoração. Exatamente. Só para imagens que a gente se curva, se ajoelha, aí E tem casos até, eu conheço, eu já ouvi falar que tem pessoas que não tiram nem foto com medo de transgredir o mandamento. Não, Isso não. aí é excesso. Isso é excesso de rigor, exatamente. Não tem problema nenhum. Eu tenho gente que me pergunta, Rabino, mas eu não compro nenhuma roupa que tem um símbolo. Como o Raflorent, tem um cavalinho, como... Eu tô nessa aí que eu não tô querendo comprar nada. Quanto menos marca, melhor para mim. Não tem problema nenhum, não tem problema. Isso, a gente não... Meu amado pai fala, não queira ser mais religioso do que a Kadosh Baruch Hu. A gente tem que também dosar na dose certa também. Porque se a gente não está bem, como que a gente vai ajudar o próximo? Então, não estou transgredindo... De forma nenhuma, de forma nenhuma. Pode comprar uma roupa de marca, pode ter o leãozinho, pode ter o jacarezinho, não tem problema nenhum. Pode ter o cavalinho, não tem problema nenhum. E quando a pessoa faz isso e cria uma adoração em cima disso? Quando a pessoa, eu quero colocar isso aqui vai me proteger. Usa tipo um souvenir, assim, eu quero um leãozinho aqui, aí eu começo a imaginar, isso aqui é o leão da tribo de Judá, vou colocar aqui para me proteger. Para enfeitar, não tem problema para enfeitar a casa, você não pode adorar, você não pode fazer disso uma idolatria. Mas quando eu faço disso... Pode fazer um tselem disso. O que é um tselem? Tselem é uma idolatria. Então, mas assim... Uma vodazará, literalmente. Imagina assim, aí imagina que aqui, eu imagino que isso aqui é o leão da tribo de Judá, eu vou colocar isso aqui, que isso aqui vai me proteger. Isso é idolatria. Isso é idolatria. Feitiçaria? Idolatria, não feitiçaria. Não feitiçaria. Quando é feitiçaria? Com feitiçaria é coisas mais profundas, mais feito em... Jamais, jamais. Isso é abundante. Isso como que se fala a palavra? Isso é abominante, né? Abominante. Abominável. Abominável, meu amado. Muito, muito bom saber. Então, vocês que temem o Criador do céu e da terra, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, não pode falar o nome de outros deuses, não pode pronunciar na boca, né? Claro que não, jamais, jamais. Não pode, na boca de um judeu, impurificar. Nunca pode ser pronunciado o nome de outro Deus. Exatamente, tem que sair só bênção, só coisas positivas, só coisas para elevar e glorificar o nome dele. Então não pode criar imagem para adoração nem nada, não pode fazer feitiçaria nem nada, nem tipo de coisa. Claro que não. Isso é muito... Muita gente me pergunta, não, vai ter um evento de um primo meu no centro de Macumba, ou no candomblé, ou numa igreja, numa coisa, eu posso ir? Jamais. Quando você vai, você está participando? Claro, você está idolatrando junto. Você está impurificando os teus olhos, os olhos de vossa esposa e os olhos do teu filho. Quando eu tenho aluno que me pergunta, Rabino, eu posso ir para o casamento, a cerimônia vai ser na igreja? Eu falo, de jeito nenhum. Você pode ir para a festa depois. Para o salão de festas. Mas quando você come a comida da festa, você também não está participando de algo que foi adorado a ídolos? Não. Comida que foi, digamos, é um casamento de uma linha bem assim, bem, sabe, espiritual, para falar o mínimo, sabe? Sim. De matriz, sabe? Sim. Bem terrível, assim. Sim. Aí fez um casamento lá. Dentro do terreiro? Não, aconteceu isso. Sim. Aí eu saí de lá e... Não aí, pode nem ir lá. Não ir lá. Mas tem a festa. Se as pessoas fizeram aquilo, as mesmas pessoas vão fazer essa comida. Não é a mesma coisa? Nunca acaba sendo comida de adoração a ídolo? Eu estou sendo um pouco mais ortodoxo. Ortodoxo ou ortodoxo? Eu acho que você não pode comer dentro do centro, dentro desses lugares impurificados, entendeu? Mas se tem um salão para fazer uma festa para o povo, para as pessoas de fora, aí não tem problema. E aniversário? E aniversário? Aniversário não tem problema nenhum. Você ir lá honrar a pessoa que está fazendo aniversário, fazer uma festa, um momento especial, um momento de crescimento, um momento que uma Zal, que a sorte dela está mudando na vida dela. Não tem problema nenhum. Pode ir para uma festa de aniversário. Pode comemorar? Pode, não tem problema Mesmo nenhum. com uma... É um crescimento, é mais um ano. É que assim, eu vou falar como é que é uma festa de aniversário. Apaga essa luz, coloca uma vela, coloca a pessoa lá atrás. Aí começa a falar
os ritos de aniversário normal, não acaba sendo uma idolatria? Não, porque essa forma que a pessoa tá honrando esse momento de crescimento na vida dela. Ela quer um bolo, quer dar um pedaço de bolo para todo mundo. Mas eu acho que a gente... Na sua visão não é, né? A velhinha tem que ter um limite para a velhinha, entendeu? Na minha visão pessoal, eu acho que a velhinha tem que parar nos 10 anos. Fez 10 anos, parou a velhinha. Eu acho que numa fase de adulta, que a gente é mais responsável, já tem maior idade, já tem tudo, tem que simplificar o mais possível o aniversário, entendeu? Então, o judeu comemora aniversário? Comemora o judeu. Como é que é comemorar o aniversário judeu? Não faz um auê muito grande, faz uma coisa mais pequena, um bolinho, um presente, um shalom, uma coisa bem mais simples. Para comemorar o dia. Exatamente, só para não passar em branco. Falar que todo mundo comemora, não. A maioria não, mas uns que acham muito importante, querem muito esse momento, comemoram. A gente sabe que não pode assassinar, mas eu vou colocar duas condições. Primeiro, uma pessoa que ameaça outro. Essa pessoa é um assassino perante a Torá? E dois, um Estado, eu estou no Brasil. O Brasil me convoca e quando está em guerra, tem aquela questão de se não for, você desertou. Aqui tem pena de morte no Brasil, nessas ocasiões. Mas se eu saio daqui e vou para outro lugar e mato o irmão, eu transgredi a lei do Criador, eu sou um assassino? E, por último, quando é lícito assassinar alguém? Está escrito, acho que é melhor ter guerra. Se alguém vem te matar, você tem que matar ele antes. Se vê que tem risco de vida, é obrigatório matar ele antes, para salvar a tua vida. Mas só nesse caso que você pode assassinar. Eu falo isso porque é defesa própria, aí pode. Só defesa própria. Só. Então, se eu estou num estado que ele começou a guerra contra a pessoa, contra o estado, e eu vou lá, dentro desse exército, eu mato eu sou um assassino, então, nesse caso. Não, porque você está defendendo, se eu defendendo você, ou defendendo o irmão, você está defendendo tua pátria, você está defendendo tua nação. Mas eu que comecei, no caso que quando eu começo a agressão, o estado que eu estou começou a agressão, o outro estado está pacífico, não tem nada. Se for para outro israelita, se for para salvar outro irmão teu, é teu dever salvá-lo. Mas não estou falando nem de Israel, estou falando do Brasil. O Brasil entrou em guerra. O Brasil procurou uma guerra com alguém. Sim. Algo pareceu um líder maluco aí, que tem um monte. Sim. E aí, cara, eu quero tal estado, eu quero chegar aqui no Paraguai e quero tomar aquele na marra. Todo mundo em paz lá. E aí ele começa, vou convocar o exército aqui, vamos levar para lá. Nesse caso, eu vou ser convocado e eu começar a agredir esse pessoal de lá, eu sou um assassino? Não, claro que você é um assassino. Você tem que fazer de tudo para ficar atrás, ficar trabalhando na cozinha, ou trabalhar no escritório, ou trabalhar... Para não participar disso. Exatamente, correto. Rabino, todo líder, ele tem que escrever uma Torá? Claro. Ou só os reis? Obrigação de todo judeu escrever uma Torá. Todo judeu. Como que a gente põe em prática hoje? Não, mas uma Torá é muito, muito cara, inacessível, não tenho condições. Se junta todo mundo para escrever uma Torá junto. Um compra uma linha, outro compra um versículo, outro compra uma paraxá, uma porção, e todo mundo se junta junto para ajudar, para comprar uma Torá, uma congregação, uma sinagoga, uma Kom Tefilá, um lugar de oração, um lugar de estudo para comprar uma Torá, para todo mundo poder cumprir esse mandamento de escrever um Sefer Torah. Rabino, e quando alguém acrescenta algo na Torá e diz que é mandamento, foi Deus que mandou, qual o perigo disso? Perigosíssimo. Está trazendo maldições tremendas para a vida dele. Que a Torá foi dada, Baruch Hashem, há 4.000 anos. A receita foi dada. A gente não pode mudar nem um yud. Pode mudar uma vírgula, não pode mudar nada. Porque a gente é responsável por todo mundo que a gente está enganando e desviando eles do caminho da Torá. A gente está falando mais cedo sobre a questão de assassinato, né? Correto. A gente recorda que quando Caim matou Abel, Sim. Como é que é Caim em hebraico? Caim e Abel. É Caim e Abel, né? Quando ele mata Abel, ele não só matou Abel, ele matou todas as gerações possíveis. Exatamente. É assim que... Como é que fala? Não, ele está enterrando as futuras gerações, que eles podiam dar aos filhos, netos, bisnetos.
Quando você mata alguém, então é muito mais profundo. Claro que é. Você está matando 5, 6 gerações. Nossa, que... Então, quando você fala para uma pessoa algo que não é da Torá, e você fala que Deus que falou, e essa pessoa começa a seguir, você Exatamente. está atrapalhando não só a vida dela também, você está trabalhando muito mais que ela vai ensinar. Exatamente. Vai ensinar. Exatamente. Ela vai ensinar para o filho dele, o filho vai ensinar para o neto para o bisneto, e assim, pergunta. Tem alguns líderes na internet que perguntam para eles, pode fazer vasectomia? Perguntam, pode? Jamais, jamais. É uma proibição, é um pecado tremendo. É assassinato. Assassinato? Claro que é assassinato. O que mais além de assassinato? O que mais? Vasectomia é assassinato, pordil é assassinato, todo esse tipo de anticoncepcionante é assassinato. Você pôr a tua criança numa escola de idolatria, assassinato. Também? Claro! Você pôr ela num lugar de... Não posso falar nomes, mas pôr num lugar terrível, claro, você está assassinando ela. Porque esse é o legado que ela vai levar para a vida dela. Existe uma lei, na verdade, que você não pode fazer isso, né? Claro. É que a gente não pode usar palavras. Exatamente. Mas, muito bom. Hoje tem que ser corretíssimo, correto, tudo. Muito bom, muito bom. Quando a autoridade do pai é interrompida para com seu filho, vou dar um exemplo. Quando o pai tem uma filha, Sim. quando a filha se casa, a autoridade sobre a filha cessa. E quando a autoridade do pai encerra perante ao seu filho? Quando o filho casa. Quando casa, quando ele constrói uma nova família. Aí essa filha dele tem que honrar o esposo dele, o esposo dela tem que honrar o esposo dela, e o filho tem que honrar a esposa dele. Porque quando se casa se torna errado. O que é errado é um só, é a Kadosh Baruch Hu. E a questão do primogênito? Existe uma questão de... vamos falar de uma forma que as pessoas entendem. O primogênito é tipo um prefeito dentro da sua família. Né? Correto. Quais as regalias ou que autoridade ele tem sobre os irmãos dele? O primogênito, sim. Aquele que recebeu a bênção de primogênito, aquele que recebeu o direito de chefe, vamos dizer assim. O que ele pode fazer? Ele pode liderar a mesa, ele lidera todas as grandes decisões dentro da família, de herança, de tudo. Todas as grandes decisões, ele que lidera. Ele é honrado. Sempre a primeira palavra é dele. E os outros têm que acatar a palavra dele. Rabino, quais os cuidados que a mulher tem que ter na nidar, durante o período menstrual? Vamos lá. A halachá de nidar, que tem dentro da Torá, a gente tem que entender que na época do Bet HaMikdash, nidar era um problema muito... Não tinha mods, não tinha absorvente, não tinha toda a modernidade que a gente tem hoje. Então a mulher ficava muito exposta, com as vestes, com sangue. Ela precisava ir para fora para não ficar envergonhada, não ficar humilhada. Hoje não, hoje com a modernidade que a gente tem, hoje não tem essa proibição. Ela pode cozinhar para a família, pode fazer os deveres de casa, pode tudo, porque a impureza não é como a impureza que tinha naquela época, entendeu? Hoje é mais leve. Mas a proibição que a gente tem é para dormir com a esposa. Está escrito Yemei Teará. Depois que cessa o ciclo menstrual, tem que esperar 7 dias e fazer uma mikveh, fazer uma purificação, fazer um momento de elevação para você poder retomar conjugais com a esposa. Então, só para as pessoas entenderem, a mulher vê o período menstrual, tem 7 dias de separação que o marido não vai dormir com ela. Jamais, jamais. E já adiantando, quando se encerra o período, aqueles panos é trocado. Sim. Depois ela tem que fazer bedicar, ela tem que fazer para ver quando parou, quando cessou de fato. Ela põe um módulos, põe coisa para ela ver que está 100% cessou o período. Quando ela vê que cessou, tem que contar 7 dias limpos. 7 dias de purificação. Yemei Teará. Ou seja, são 7 dias, desses 7 dias, fechou. Tá tudo limpo, aí vai continuar mais 7 dias. Então são 14 não dormindo junto, é isso? Não dormindo junto, exatamente. Perfeito, e muito menos relação. Jamais. Como é que é Jamais. isso? Não pode ter relação. É um pecado imenso ter relação. E depois vem o mikveh. Depois a mikveh. Uma imersão. É uma imersão correta, essa é a palavra correta. E Rabino, no meio do cristianismo, que da onde eu vim, exclusivamente falando, a gente fala muito em consagração, se dedicar, se separar, buscar estar cada vez mais na comunhão com o Criador, bendito seja Ele.
No meio judaico isso acontece também? Tem jejum, tem oração, tem louvor? Como é que vocês fazem para estar mais conectado com o Criador? Bendito seja Ele. Tem consagração, tem que se consagrar. Sem consagrar, não tem como fazer a vontade dele. Se a gente não se separar e sair do nosso egoísmo, do nosso ego, e santificar nossa vida, nossa e de nossa família, dos nossos filhos, totalmente a ele, não tem como ter uma vida intensa com ele, uma vida próxima dele. Tem que ter. No judaísmo, tem jejum. A gente faz o ciclo de 24 horas do jejum. Muitas pessoas me perguntam, o jejum é só de alimentos ou de beber também? Os jejuns dentro do judaísmo é total. É quanto de alimentação e quanto de bebida. E por que tem essa questão de jejum? Para que serve o jejum? É para purificar nossa alma. Para rasgar nossa alma, para purificar ela de A a Z. Afligir o corpo? Afligir o corpo, exatamente. Desculpa, meu português não é tão... Não, Tem palavras ainda que eu tenho dificuldade um pouquinho. Então vocês fazem jejum e olha, então quer dizer que aquele jejum de televisão não é jejum? Claro que não, claro que não. Eu não quero nem falar uma palavra chacota, isso não pode de maneira nenhuma. Jejum é uma coisa muito sagrada, uma coisa muito kadosh. Então, na verdade, se eu falar para o senhor Rabino, que eu vou fazer um jejum de não assistir televisão, você vai olhar para mim assim, o que você está falando? Não pode isso. Isso é coisa muito séria, isso não pode brincar. É sério o jejum? Seríssimo. O jejum é um momento de consagração, um momento de sagrado, um momento de afligir nosso corpo. Um momento de uma conexão infinita. E o que se faz durante o jejum? Vamos fazer um jejum. Quem está ouvindo agora quer fazer um jejum. O que se faz durante o jejum? Mas tem uns jejuns dentro da Torá, que é o Yom Kippur, que é o dia do perdão. Tem um jejum por causa da destruição do templo. Tem uns jejuns dentro. A gente pode fazer, fora esses jejuns, outros jejuns? Pode. Mas é um momento de você ter uma conexão infinita. Nesse jejum, não é bom trabalhar, não é bom fazer coisas mundanas. É bom um momento para a gente se aproximar do Todo-Poderoso. Estudar a Torá. E o cristão que vai fazer jejum de televisão e quer se consagrar e ele vai comer carne de porco, como é que faz? Tem valor? Isso eu acho que não tem valor nenhum. Isso é uma chacota, isso é uma coisa terrível. Isso traz maldições terríveis para a vida dele. Então, na verdade, quando o judeu vai se consagrar, ele vai se separar, ele faz jejum de corpo, geralmente com a mulher também. Por exemplo, não vou dormir com a esposa. Pode ser uma consagração, isso Baruch Hashem. É bom também. Claro. Quando a gente está sofrendo, às vezes pessoas estão sofrendo com proximidade, com coisas erradas, precisa ser curada. Acho que é uma coisa muito boa, uma consagração dos dois. É válido. Eu ouvi falar também que o jejum é bom para luto. Para luto? Luto, quando a pessoa perdeu a família e está com o coração quebrantado. Claro, ajuda ela a passar nesse momento tão dificultoso do luto, correto. Ajuda, né? Ajuda muito, claro. Muito bom. Então, e os louvores? A gente fala louvor, como é que vocês falam? Tefilá, tem muitos louvores, de salmos que a gente fala de louvores, músicas, súplicas para o Todo-Poderoso, é muito, muito válido. Isso a gente faz muito nas sinagogas, no Sidur, que é o livro de orações, que a gente faz as 3 orações diárias, que é o Shacharit, Mincha e Arvit. A gente sempre faz louvores. A gente está com a família em volta de uma mesa, faz louvores. Em todo casamento, em todo bar mitzvah, que é a festividade da maioridade, a gente sempre dança e louva, glorifica. Isso é muito bom. Uma coisa que eu vou perguntar também é muito sobre essa questão de fazer por obrigação. Ou seja, tem muitas vezes que muitas pessoas estão na igreja e chegam em um determinado momento, claro, não é geral. Tem gente que gosta de ficar lá o dia todo, mas assim, tem gente que está lá por obrigação. Como é que funciona isso? Eu vou ficar lá não sei quanto tempo fazendo oração, fazendo tefilá. Vocês fazem por gostar? Ou é porque não, eu tenho que fazer, porque eu tenho que estar me turmando? Vocês estão quando vocês vão se aproximar do Criador, vocês estão lá porque vocês estão gostando de fazer isso? Ou é porque é tradição? Não, tem que ser deleitoso. Tudo que a gente faz por eterno tem que ser deleitoso. Nada pode ser obrigatório. Tem que fazer, a gente faz isso com emoção, com uma felicidade tão grande no coração. Eu fico ansioso para ir Shabbat para a sinagoga, para ir se reunir com os irmãos, em cada festividade, em cada shiur, em cada aula.
É deleitoso fazer a vontade dele, louvar para ele. Eu me sinto realizado. Eu confesso para o senhor, às vezes eu passo na rua, em frente de igrejas, de coisas, eu vejo a face das pessoas quando elas saem, todo triste, todo resmungado, parece que cansado, parece que levou chibatada. Falo, o que é isso? Servir a Kadosh Baruch Hu, servir o Todo-Poderoso, uma alegria tremenda. Que filho querido não ama de estar do lado do pai, fazendo a vontade dele? Eu saio renovado, eu falo para o senhor, eu renovo minhas baterias. Eu não consigo ficar sem uma oração, eu não consigo ficar sem o Shabbat. Se quando eu estou enfermo e estou em casa e não consigo ir para a sinagoga, eu sinto um vazio tão grande. Eu falo para o senhor, na pandemia foi um sofrimento muito grande não poder se reunir com os irmãos. Que testemunho bonito disso eu vi. Amém. Então, quando vocês fazem tefilá, tudo que é feito para o Criador, bendito seja Ele, para o Eterno, é tudo feito com Amor. Zelo, ahavá, dedicação. Se está cansado, faz alguma coisa para o Eterno? Se está cansado? É. Claro. Não, assim, eu estou cansado, não quero fazer, não estou me sentindo bem. Porque está faltando conexão. Está Então, faltando emunar na vida dele. É isso? Claro, claro. Se está sendo cansativo, Eu falo, quando nosso filho volta da escola, nosso filha volta da escola, cansado, ele não quer nosso amor, ele não quer nossa atenção, ele não quer nosso alimento, ele não quer nosso carinho. É felicidade. Exatamente. A felicidade de fazer a vontade dele renova toda a bateria. Eu falo para o senhor, eu confesso, às vezes eu viajo noites inteiras para fazer a vontade, para fazer um Brit Milá do 8º dia, para atender uma comunidade, atender uma família. Eu falo, eu não dormi a noite inteira, mas eu chego lá, eu vejo esse sorriso permanente, eu vejo esse ahavarabá para fazer a vontade de Akadosh Baruch Hu, para fazer essa aliança perpétua, para fazer a Brit Milá, para fazer o Pidyon Ben, para fazer um casamento, para estudar, para aprender. Meu cansaço vai embora na hora e parece que vem 2 baterias extras. Rabino, sobre Brit Milá, é um mandamento... E não foi abolido. Para todas as gerações. É que muitos... É bom falar sobre isso, né? Claro, claro. Eu não estou tocando em alguns assuntos aqui para em respeito ao senhor, tá? Obrigado. Mas não foi abolido o nosso rabino Yeshua, para ficar mais entendível, né? Dentro da nossa fé, e quando você vê os livros, ele não aboliu de maneira nenhuma e é válido até hoje, né? Mas não vou falar sobre isso em respeito ao rabino, tá? Obrigado. O senhor tem feito muito trabalho por todos nós. Amém. Literalmente é muito bom. Eu estou sentindo algo tão assim diferente, porque eu estou com um levita aqui. Eu ficava imaginando o trabalho que o senhor faz hoje. Imagine se o senhor vivesse na época do templo, com todas as tribos reunidas. Mas isso não, é por isso que eu sinto o legado que eu tenho que continuar meu trabalho. Eu não posso desperdiçar. O trabalho que o Rabino faz para todos aqueles que estão retornando, aqueles com descendentes dos anuncins, dos cristãos novos, que foram forçados a se converter. Não sou... É muito... Assim, a quantidade de brasileiros que é descendente de judeus aqui é muito grande. A estatística fala milhões. É muito grande. Conheço o trabalho da irmã Anita Novinsky, bendito seja a sua memória, tá? Tem um museu da Inquisição lá em BH, eu tive a honra de conhecer. Também conheço o trabalho do pessoal do Rabino Matheus Andona e tantos outros. A probabilidade é muito grande. Olha só, mostra o que você está na mão aqui. Essa fitinha aqui, quando eu olhei, eu vi essa fitinha vermelha. A minha família tem esse costume. Olha, coloca isso, que é para evitar mal olhado. Sim, espanta todo olho gordo, mas quando você acredita e você põe da forma correta, esse fio vem direto do túmulo de Raquel, da nossa grande matriarca Raquel. Quantas lágrimas ela derramou pelo povo dela. Bendito seja. E olha, isso é uma dos resquícios, como muitos, né? A questão de apontar estrela, que todo mundo já viu. Não aponta estrela não, senão com as crianças, na época, antes de chegar o Shabbat, todo mundo aquela felicidade. Eu quero ver quando o Shabbat vai começar. Aí apontava as estrelas, né? Aí vinha os inquisidores, começava a olhar as crianças e seguir as crianças até as casas. O que os pais falaram para os filhos? Para educá-los e de uma maneira que não gerasse tanto trauma. Olha, não faz isso não, porque senão vai nascer verruga. Mas na verdade era para não apontar o Shabbat. Exatamente. Você vê, o Shabbat começa com as 3 estrelas e termina com as 3 estrelas.
Ou seja, o Shabbat começa quando termina o dia anterior. Exatamente. Exatamente. E aí, agora voltando no nosso ponto específico, a questão da Brit Milá, que é válida, que é necessário ser feita para você ser enxertado. Estrangeiro faz Brit Milá? Claro que faz. Se ele quer ser enxertado, se ele quer fazer parte do povo de Israel, é mandamento, é obrigação ele fazer. Os judeus anunciam, os judeus que eram cristãos novos, que estão retornando, tem que fazer Brit Milá? Claro. Se os avós fizeram, bisavós fizeram, eles querem dar na catrua, querem dar alegria para ele celestial, eles têm que fazer. Tem que retornar. E os irmãos das 10 tribos que estão perdidos no mundo, que estão retornando também, como o senhor relatou mais cedo, tem que fazer Brit Milá? Claro, mandamento, claro, obrigação, obrigação. Quem que pediu para fazer Brit Milá? Avraham Avinu, nosso Mas grande patriarca. Quem colocou para fazer? Quem deu esse mandamento? Kadosh Baruch Hu, direto todo-poderoso. Seja ele. Amém. Inúmeras vezes na Torá. Que é perfeito, que não erra. A palavra do Criador muda? Jamais, nem o Aleph, Essa questão, até... nem o Yud, né? Eu vou chegar exatamente, nem o traço, nem o Yud, né? Mas, assim, antes de chegar na Brit Milá, a gente fica pensando, muitos cristãos falam assim, a lei é pesada, a lei é dura. Eu sempre faço um raciocínio, peraí, foi uma das primeiras coisas que eu pensei. Se a lei é pesada, se eu faço uma lei, aqui está acontecendo muito isso no Brasil, mas não vou falar sobre isso, né? Se eu faço uma lei que ela é pesada, logo quem é o pesado sou eu. Exatamente, porque a gente não estudou e não compreendeu, por isso que ela é pesada. Se eu faço uma lei e ela é maldita ou ela é maldosa, quem é o maldito sou eu, o maldoso sou eu. Logo quem fala disso, você está falando do Criador, do Eterno, que não erra. Quando você coloca esse jogo dos mandamentos, é isso que você está fazendo. Exatamente. O judeu tem coragem de fazer isso? Jamais, jamais. Ele pensa, ele passa isso na cabeça dele? Jamais, de jamais. fazer murmuração referente a esse ponto específico? Jamais, jamais, a gente não pode murmurar de nenhum preceito, de nenhum mandamento dele, porque todos os mandamentos foram passados com amor, com zelo, para corrigir, para ratificar nossa vida, nossa alma, nossa família. É como se fosse uma mãe que acendeu o fogo e fala para o filho, não coloca a mão aqui. Senão vai se queimar. É justamente mais ou menos, claro, na proporção, na devida proporção que a gente está falando. Mas na Brit Milá, eu tenho uma curiosidade que ganha um novo nome, é isso que acontece? Sim, porque recebe um novo nome, porque Nefesh Hadash Me'amea, se torna uma nova alma, um novo ser. Você nasce novamente. Se você nasce novamente, você recebe um nome. Você voltou para casa. Se tornou israelita, merece um nome. O nome, no judaísmo, tem muito a ver com mazal, com a sorte. Então, tem os fluidos, logo depois da Brit Milá, quando você recebe um novo nome, tua vida começa a fluir em todos os aspectos, financeiros, matrimonial, conjugal, espiritual. Como que eu falei antes, a vida começa a fluir intensamente depois da Brit Kodesh. Depois da Brit Kodesh, um Shabbat, um Yom Tov, uma festividade judaica, é outra coisa, um deleito tremendo. Rabino, o homem pode passar lâmina na barba? E referente aos cantos, na escritura está canto ou ponta. Onde que é o canto e a ponta da barba? Onde é lícito passar? Aqui, nesse ossinho, não pode passar desse ossinho. Então, é bom não usar o gilete, é bom usar aquela maquininha. Para não passar lâmina. Para não passar lâmina, exatamente. Então, aqui não pode passar lâmina, a ponta da barba é aqui. A ponta da barba aqui, exatamente. E aqui, pode passar lâmina? Aqui embaixo, você está falando pro pelo que coça? Isso. Não, passa aquela maquininha, tem aquela maquininha com os três. Então daqui para baixo, nada de lâmina? Nada de lâmina. Só maquininha. Só maquininha para não agredir a pele? Exatamente. Porque mandamento é natural. Mandamento, né? Mandamento é mandamento. Vontade de Kadosh Baruch Hu, receita perfeita. Muito bom, muito bom. Qual o perigo das relações sexuais ilícitas? Desde coisas terríveis como sodomia, relações com animais, relações com o homem. Qual o perigo disso? Isso é proibido, a Torá proíbe. Isso é abominável eternamente. Tudo. Se faz uma coisa dessa, traz maldições tremendas para nós e para as 4 gerações de trás. Você tem que tomar muito, muito zelo.
a verdadeira Brit Kodesh não é só fazer a Brit Kodesh, é Shmirat a Brit, o cuidado da Brit Kodesh, o zelo da Brit Kodesh, meu amado. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Por isso que a gente tem que se policiar. Como que a gente policia? Como que a gente blinda a nossa vida? Fazendo a vontade dele, orando, se conectando, louvando, glorificando. É ter zelo. A gente sempre tem que ter um aprimoramento na nossa vida, um zelo. Está escrito Cheshbon HaNefesh, tem que fazer um cálculo da alma. Por que a Brit Milá no órgão? Por que o órgão especificamente masculino? É por causa de tudo isso, nessas questões? Claro, que é o órgão que traz vida, que gera vidas, que traz a continuidade do nosso povo. E quando a pessoa é o órgão e comete esse tipo de atrocidade, como é que é? Ela traz maldições tremendas para a vida dela. Ela envergonha, Brito. Triplicada. A gente está falando triplicada da forma de modo de falar, né? Mais acessível, sim, correto. Nossa, então quem fez Brit Milá não pode ter nenhuma relação sexual ilícita, não pode ter contato com nada visual, né, que é o mal do mundo, né? Mas eu confesso para o senhor, eu tive inúmeros talmidim, alunos, pessoas que eu ajudei a fazer Brit Milá, que confessaram para mim que antes da Brit tinha problemas com o celular, com pornografia, com todo esse tipo de coisas, infelizmente, e depois da Brit Milá foram curadas. Porque é uma conexão, é um kesher, é um fio de ligação tão forte com o Todo-Poderoso que te ajuda a se fortalecer a tua alma em todos os aspectos que você tinha problemas antes na tua vida. Que bom, que bom. É a cura. Você que está aí querendo, está com esse problema, primeiro busque, né? Aprenda. Antes de se considerar, como é que faz? Techuvá. É o retorno. Aprender. Limpar o coração. E abrir o coração para aprender. Para evoluir, para se tornar uma pessoa melhor, uma pessoa mais próxima de Akadosh Baruch Hu. A mulher, ela pode executar algum serviço religioso na sinagoga? Como é que funciona isso? Não tem nenhuma proibição, mas não é costumável. Não é costumável, mas não tem nenhuma proibição. Pode, as mulheres zelam muito pela sinagoga, pelo cuidado, enfeitam a sinagoga das grandes festividades, Shavuot, que é recebimento da Torá, elas iluminam a sinagoga, põem flores e tudo. A sinagoga só está cuidada por causa das mulheres. Tem rabino, mulher? Dentro do judaísmo ortodoxo, não. Mas dentro do judaísmo reformista, de outros movimentos, tem. Sim, né? Perfeito. E essa questão do véu em si, eu percebo que algumas judias elas usam véu quando casadas. É mandamento, não é mandamento? Muitas pessoas lembram da questão de nossa mãe Rebeca, Rivka, né? É a modesta. A gente sabe que o cabelo é muito sensual. Então, quando a gente põe um véu, a gente quebra essa sociedade, porque a beleza da mulher tem que ser exclusiva para o esposo, não para o mundo lá fora. A gente tem que entender isso. Da modesta. Por isso que a vestimenta tem que ser uma vestimenta correta, uma vestimenta que tampa bem o corpo. Não pode usar essas vestimentas que modelam muito o corpo, que é muito apertado. A gente tem que entender que ela é uma princesa. E uma princesa tem que se vestir corretamente para fazer a vontade de Kadosh Baruch Hu. Ela usa isso, vai causar que outro homem peque por causa dela. Aí ela vira pedra de tropeço. Exatamente. E a questão da pedra de tropeço, eu vejo que algumas partes falam assim, não seja pedra de tropeço na vida do seu irmão. O que é isso? Isso em todos os aspectos. Isso no aspecto feminino, sensualidade. No aspecto masculino, é você dar um bom exemplo. Quando um irmão vê você entrando no lugar proibido, ele vai falar, não, se ele está entrando, eu também posso entrar, eu também posso fazer. É não ajudar, é não fortalecer. Querendo ou não, quando você está enfraquecido, você enfraquece o próximo. Então isso é uma pedra de tropeço. Exatamente. E é contra a Torá. Exatamente. Mais uma, obrigado. Amém. Amém. Eu estou um aluno, vocês estão sendo alunos junto comigo aqui, mas eu e o aqui, hoje nós estamos... Amém. Eu fico feliz que eu possa ajudar. Fico feliz de ser um utensílio na vida de vocês. O senhor está cooperando com o ensinamento de muitas crianças que vai vir de mim. Mas esse é o legado, esse é o nosso dever. Nosso dever é lair et olam, iluminar o mundo. A gente tem que cumprir com muito zelo. Eu não posso ser egoísta. Dentro do judaísmo não existe egoísmo. Egoísmo não faz parte. Egoísmo faz parte de outras denominações, não do judaísmo. Quando um irmão judeu começa a se dar bem na vida, os judeus ficam com inveja? Não, ficam felizes da vida. Porque
A maior felicidade de um judeu é se dar bem da vida, virar um empresário para ele poder abençoar mais famílias. É assim? É assim. Eu tive um empresário, não quero mencionar nomes, mas que me ligou essa semana e falou: Rabino, eu estou começando um grande negócio, um grande projeto na minha vida. E o que eu sinto no coração, o senhor quer abrir sinagogas, eu quero doar sinagogas e mikves e lugares de imersão, de purificação. Eu quero doar para muitos irmãos poderem abrir kodesh, fazer casamentos. Minha felicidade é poder abençoar o próximo. Rabino, qual é a importância das tradições no meio judaico? Eu percebo que tem tradição para bênção para levantar, bênção para tudo. Qual é a importância disso? Por que vocês fazem isso? E se você poderia dar um exemplo, e até ensinar quem está ouvindo como é que faz uma bênção, por exemplo, para levantar. A bênção de levantar, vamos lá. A bênção de levantar, a gente agradece que Ele nos deu uma nova oportunidade, um novo dia para fazer a vontade dEle. A gente tem que entender que quando a gente vai dormir, é 80% da morte. E quando a gente acorda, Ele deu uma nova oportunidade, um novo dia para fazer a vontade dEle, para fazer o Etzono. Isso é o maior brachá do mundo, uma nova oportunidade. Ele está confiando na gente. E a gente não vai agradecer essa oportunidade que acordamos de novo, que tivemos essa grande oportunidade de fazer a vontade dEle? Tem que agradecer para tudo. Dentro do judaísmo, a gente tem que saber como que a gente se conecta ao infinito. A gente garante as futuras gerações. Se não, fazendo a vontade dEle, se não agradecendo, se aproximando dEle. A gente tem que ter gratidão para tudo e tudo na nossa vida. Isso é garantir a perpetuidade. Garantir que nossos filhos vão fazer a vontade dEle, nossos netos. E esse é o legado que a gente tem na nossa vida. E ensina pra gente como é que faz uma bênção quando você acorda. Como é que faz? É o Modeh Ani Lefanecha, Melech Chai Vekayam. Eu agradeço que o Senhor é o Rei de todos os reis, que o Senhor me deu a oportunidade de fazer a tua vontade. Irzartat Nishmati, você me devolveu minha alma. Isso é tremendo. Então, Rabá Emunatecha. A confiança em ti é infinita, meu amado. Isso não é possível que eu ouvi a vida toda que isso é pesado. Não é possível. Se a gente não confia nele, a gente não merece a confiança dele, meu amado. Quando é falado isso ao acordar, como é que é falado isso? Qual é o sentimento? Não sei se a palavra certa, sentimento é mais assertiva, mas como é falado isso? É com vigor? Claro, com vigor, com alegria, com emoção. Que a gente tem uma nova oportunidade de um novo dia. Isso é tremendo, tremendo. Perfeito. Muito bonito, muito bonito. E a bênção de comer? Como é que faz a bênção de comer? Eu vou comer algo da terra. Vou comer algo de um animal. Vou tomar um vinho ou uma água. Como é que é feita? Tem 4 grandes bênçãos. Uma bênção é Borei Pri Adamá, que os alimentos que vêm da terra. Outra bênção E o que significa isso? Borei Pri Adamá? Em português. Em português. Eu agradeço o Todo-Poderoso pelo alimento que o Senhor me deu, que provém da terra. Aí tem uma bênção que vem dos alimentos que provém da árvore. E tem uma bênção que é o Sheakol, que os alimentos que são líquidos. E tem a grande bênção, que é do Borei Pri Agefen, que é os alimentos que vêm da vinha, que é o vinho, que é o suco de uva. Que vinho é vida perante a Torá. Como é que faz? Deixa eu fazer aqui. Como é que eu faço? Baruch, Atah, Adonai, Eloheinu, Eloheinu, Melech, Aulam, Borei, Peri, Agefen. Amém. Bendito seja o Criador Amém. por esse ensinamento. Amém. Aprendi, sou um aluno, aprendi e vou fazer. Amém. Baruch Hashem. Lembrar do Criador, olha, em tudo. Então vocês lembram do Criador em todo momento. Claro. Criador intensivo na nossa vida. Ele que nos deu vida, Ele que nos deu a oportunidade de estar aqui. Então a Torá está escrita no coração de você? Claro. Se a Torá não está no coração, não adianta fazer aliança na carne. Aliança na carne é ratificar essa aliança perpétua que a gente tem. Se não tem o breito e no leve, se a gente não recebe a Torá, o que a gente falou no Monte Sinai? Nascer, venishma, ouvirá e cumprirá.
É uma forma de honrar os pais isso. Claro que é, claro que é. De cumprir esse mandamento de honrar o pai. Como é que honra o pai e a mãe no judaísmo? Como que honra o pai do judaísmo? Fazendo tudo por eles. Tem que ajudá-los, tem que levar eles para todos os lugares que eles precisam, tem que financeiramente ajudá-los, tem que fazer de tudo para eles. Um judeu deixa o pai no asilo? Deixa no asilo? De jeito nenhum, de forma nenhuma. De forma nenhuma. Está escrito, é uma promessa eterna. Quem honra pai e mãe, lema'an yarich yamecha, vai ter longevidade garantida na vida dele. Se não era pelos nossos pais, o que a gente ia ser hoje? Tudo que a gente sabe foi passado pelos nossos pais e pelos nossos avós. Meu pai falou algo que eu julgo que que é errado. Eu posso corrigir ele? Se ele está no mundo antes da Teshuvah, o senhor pode sentar com ele e falar, pai, eu estudei na Torá, é assim que tem que ser feito, à vontade. Nunca com o intuito de ajudá-lo. De humilhá-lo? De maneira nenhuma. A gente não pode humilhar, a gente não tem esse... O que acontece quando você humilha um pai? Quando a gente humilha o pai, a gente traz maldição tremendas para a nossa vida. Tremendas. Para nós e para os nossos filhos, né? Exatamente. Até a quarta geração? Exato, até a quarta geração. Estou aprendendo, Rabino. Baruch está aprendendo bem. É um bom talmid, um bom aluno, eu confesso. Eu percebo que você está usando algo na cabeça. A kippah. Chama kippah, que eles gostam de chamar em português solideu. Isso é para mostrar humildade. A kippah para mostrar que tem alguém superior. Que você não é nada e tem alguém superior a você. A kippah não está na Torá. A kippah é um costume. Tem obrigação usar a kippah? Não tem obrigação. Eu uso a kippah para nunca esquecer que tem um todo-poderoso. Tem alguém superior a mim, que eu não sou nada. Então, Ele é tudo. De usar o kippah é para lembrar que você está abaixo do Criador. Exatamente. É uma tradição, não é lei. Não é lei, é tradição. Algum rabino... Mas para reverência, eu aconselho todo mundo, na hora que está fazendo uma oração, pôr uma cobertura. Para reverência para o Todo-Poderoso. Que a gente não está falando com qualquer um. A gente está fazendo a vontade dele. A gente está louvando e glorificando o nome dele. Então tem que ter muita reverência em tudo que a gente faz na nossa vida. Então, na verdade, quando você coloca uma cobertura na sua cabeça, é para ter reverência? Reverência a ele, claro. Eu me recordei agora que quando o Moshe, ele desce do monte, ele está tá resplandecendo, né? Estava com a Shekhinah, com a presença divina. E, nossa, louvado seja o Criador, é tanto conhecimento, é tanta coisa em muito pouco tempo que é muito bom. Porque também, quando a gente tem uma kippah, você pensa 10 vezes antes de entrar num lugar proibido, num lugar inapropriado, de fazer uma coisa inapropriada. Com tzitzit, né? Claro. Qual é eu percebo assim, falando sobre tzitzit diretamente falando, tem várias formas de fazer, muitos ensinam, mas eu gostaria de falar não de como fazer a amarração, mas qual é a essência do tzitzit? A essência do tzitzit? O tzitzit estão nos quatro vestes. Quatro, para mostrar que Deus está nos 4 cantos do universo. E as tranças dele é 613 preceitos que a gente tem na Torá, que são os mitzvot. Então é para lembrar do Criador? Lembrar do Criador. Lembrar dos mandamentos. Lembrar dos mandamentos, exatamente. E lembrar que ele reina nos 4 cantos do universo. É que, na verdade, é muito bom essa questão das roupas, porque quando você está ali uniformizado, vamos falar de uma forma que todo mundo vai entender, né? Claro. Você não pode... Aquele policial que está numa farda, ele não pode chegar numa, sei lá, coloca de uma forma muito mais fácil para entender. Não pode chegar em um lugar indevido e comprar certas coisas indevidas, né? Exatamente. Porque está tudo uniformizado. Né? Exatamente. Quando é que sobre mandamento. Sim. Eu tenho que usar isso aqui o tempo todo, a partir do momento que eu acordo? Te protege. Até de casa? Claro. Proteção é proteção. Quanto mais proteção, melhor. Quanto mais protegido, quem não quer estar protegido? Bênção é bênção. Além do kippah, tem mais alguma coisa aqui? Eu quero falar um pouquinho da kashrut. Por favor. Da kashrut. O que é a kashrut? É a alimentação devida que a gente tem que consumir no nosso corpo, na nossa vida. Tudo que a gente ingere na nossa vida se torna parte do nosso corpo, se torna sangue, se torna parte do nosso corpo. Por isso que tem que ter uma alimentação kosher. O que é uma alimentação kosher? Uma alimentação devida, pautada na Torá.
Por isso que a gente não pode comer frutos do mar, não pode comer porco, não pode comer todas as coisas imundas. Porque se comer coisa imunda, a imundície torna parte do nosso corpo. E a gente sabe que cientificamente já foi comprovado que todos esses instintos voltam para o nosso corpo. A gente come coisas impuras, vem esses instintos impuros para o nosso corpo, para a nossa alma. Então, na verdade, quando a gente quer consagrar, falar uma linguagem que as pessoas vão entender. Claro, importante. Além de se separar, além de fazer todos os preceitos, louvar e tudo mais, você tem que estar... Quando não está fazendo jejum, só está fazendo congregação sem o jejum. Não pode comer comida impura. Claro que não, claro que não. O nosso corpo não é nosso. A gente é só fiel depositário dele. Se a gente pega coisa impura para o nosso corpo, a gente está impurificando esse templo sagrado. Como que a gente é um bom fiel depositário se a gente não honra o templo sagrado que ele emprestou para a gente? Que a gente é só fiel depositário, a gente só momentâneo a gente está com esse corpo. Eu vou perguntar de uma forma que vai ser... Mais acessível. Não mais acessível, mas assim, se o Criador ele deu vários decretos antes, é possível ele mudar isso? Mudar a lei? Ele mudaria a lei? Jamais, jamais, jamais. É possível, é isso que é um grande ponto. Jamais é perfeito, tudo que ele deu é perfeito. A gente vê que preceitos na Torá hoje são tão atualmente... Todo judeu, ele é messiânico, porque ele acredita que claro, um Messias. Exato, certo? correto. Esse Messias que... Eu estou fazendo uma pergunta da forma com muito respeito. Claro. Ele pode acabar com a lei? Jamais. Existe algum profeta que profetizou que o Messias que viria, ele seria um revolucionário? Jamais, porque a gente tem que acordar de manhã e falar Bechol Yom. Hoje é o dia que Mashiach vai vir, que a gente vai estar na redenção final, que a gente vai sair desse exílio. Vai unir todas as tribos, unir todo mundo, fazendo a vontade de Kadosh Baruch Hu. Então, das profecias do Messias vinha que tem que reunir todo mundo. Exatamente. Qual é a lei que o Messias vai trazer? Qual a lei que ele vai trazer? Todo mundo fazer Teshuvah. Está escrito que Mashiach só vai vir quando todo mundo fazer Etzon HaKadosh Baruch Hu, fazer a vontade dele, fazer o infinito. A gente está próximo? Claro que a gente está próximo, porque a gente vê tantas almas retornando para a vontade de HaKadosh Baruch Hu. Existe um mandamento que diz que diante dos anciões tem que se levantar e honrá-los. Como é que eu cumpro esse mandamento? Como cumprir esse mandamento? Vamos lá. A gente está numa sinagoga, está na tua casa, dá o melhor assento, dá a ponta da mesa pro ancião. Dá para o ancião fazer as orações, dá para o ancião fazer as grandes orações, liderar a mesa. Tem que honrar o ancião. O senhor precisa que eu leve o senhor em algum lugar, que eu busque alguma coisa. Tem que fazer de tudo. Quando a gente honra o ancião, a gente tem longevidade também. Está escrito uma promessa eterna da Torá. Como o Criador ele é perfeito e como ele tem cuidado com tudo. Tudo, muito zelo. A gente tem que aprender, tem que tirar um exemplo deles. Como é que isso é pesado? Como é que alguém ia revogar isso? Jamais. Isso é Torá. Perfeita, né? Isso é o respeito, exatamente, o zelo. Eles estão em Teshuvah mais anos, eles têm mais vivências, têm mais festividades. Fazendo a vontade de Kadosh Baruch Hu, a gente tem que aprender com eles, a gente tem que grudar neles. Me ensine como que eu me torno uma pessoa melhor. E a gente tem que saber que toda semana a gente tem que fazer um cálculo, se tornar uma pessoa melhor. Como que eu fui semana passada? Eu vou entrar no novo Shabbat, eu preciso entrar uma pessoa melhor que eu fui semana passada. Deixa eu aprimorar o Shabbat, deixa eu aprimorar, fazer esse mandamento, esse preceito, sempre aprimorando. Tem que ter a humildade de enxergar que eu tenho capacidade de melhorar e se tornar uma pessoa melhor. Baruch Hashem. Rabino, quais as principais obrigações que os pais devem ter para com seu filho? Nós já falamos de Brit Milá. Sim. Que é uma obrigação do pai para com o filho. Correto. Que outras obrigações? Correto, irmão. Ensinar a Torá. Então, o pai é o primeiro rabino do filho? Primeiro rabino. Quando eu falo pai, é pais. Porque a gente tem que entender que o pai é muito ausente na vida do filho. Sai para trabalhar, sai para coisa. E quem
Quem que fica em casa é a esposa, é a mãe. E a mãe que ensina, que passa. De novo, a gente tem que passar. Tudo que a gente aprende é importantíssimo no Shabat, a gente estudar Parashá junto com nossos filhos. Pelo menos 2 vezes por semana. Olha, filho, eu vi esse mandamento. Vamos cumprir com mais zelo? Agora aqui na família a gente vai fazer esse mandamento. O exemplo é os pais, é exatamente. começar por mim, né? Exatamente. A mudança que eu quero começa por mim. Exatamente. O Senhor fazendo essa mudança na tua vida, o Senhor ensina para os teus filhos, ensina para a esposa, esse legado. E filhos, banim uvnei banim, os meus filhos de sangue e filhos queridos, que são os que você traz para Teshuvá. E todos são filhos. Como dentro disso, que temos que ter muito cuidado com os filhos dos outros também, a gente tem que se comportar muito bem quando está um filho do nosso amigo, você tem um filho do seu irmão. Exato, tem que mostrar exemplo para ele. Ele vai falar, olha, o Ralf não faz isso. Não, o Ralf não faz? Vamos ensinar ele, vamos fazer junto com ele. Até um cuidado que eu estava conversando com o Felipe Riguete, que é a gente tem uma comunidade que a gente Sim, eu tive o privilégio de conhecer, eu fiz 2 britotes para ele. Que alma preciosa, um grande abraço. Irmão Felipe, um diamante preciosíssimo. Felipe, eu estava pensando, às vezes eu brinco com ele, por amigos, né? Mas eu vou ter cuidado até de brincar com você, para seu filho de maneira nenhuma pensar que eu tô sabe, numa brincadeira, a brincadeira sadia, mas claro, você tá brincando com seu amigo, mas por que meu pai tá brincando com meu filho, meu pai dessa forma? Que o pai é um herói, claro. Tipo de herói, um exemplo, né? Então você tem que ter todo o cuidado na hora todo zelo de falar com o pai o pai, né, com o filho do lado, tem que ter zelo, não, seu pai é maravilhoso, seu pai é um rapaz bom, é o cumpridor da Torá, para dar um exemplo para que ele, nossa, eu quero ser igual meu pai. Exatamente. O senhor falou lindo. Rabino, referente a outra questão que eu também tenho e dúvidas, é a questão do resgate do primogênito. Tem que fazer? Como é que faz? Quem é que faz? Qual é o passo a passo para fazer isso? E como é que é a cerimônia, se é que dá para fazer? Como é que é isso? O resgate do primogênito é chamado na Torá de Pidyon Ben. É um mandamento, é obrigação, está na Torá, tem que ser feito por um Cohen, que é da tribo de Levi. A forma que tem que ser feito são com as 5 moedas de prata, tem que ser prata pura, prata 99, tem que ser feito, tem a cerimônia corretamente, mas só um Cohen, só um da tribo de Levi que pode fazer ela. Ela não foi abolida, é um mandamento, tem que ser feito, mas a gente tem que fazer a Brit Milá antes e depois o Pidyon Ben. Muita gente me pergunta qual que é o momento certo de fazer o Pidyon Ben, que é o resgate do primogênito. A gente, costumamente, pelo menos 30 dias de vida, porque 30 dias perante a Torá é uma vida sólida. Então faz a Brit Milá no 8º dia, e quando é bebê pode fazer. A gente pode fazer quando é adulto? Claro que pode, tem que fazer. Tem um testemunho de inúmeros irmãos que fizeram o Pidyon Ben e a vida deles, que é o resgate do primogênito, a vida deles deslanchou depois disso. Por que tem que fazer o resgate do primogênito? Que é mandamento, obrigação. Mas qual o motivo? O que aconteceu para esse? Eu lembro que teve a questão dos filhos dos egípcios que morreram, e não devemos se alegrar com isso. E aconteceu de... A Torá nos ordena de fazer dos animais... O primogênito é do Criador. É do Criador, exatamente. Tem que resgatar ele de volta. Todo primogênito que nasce é do Criador. Exatamente. Você tem que comprar ele para acessar. Exatamente. Fazer o resgate dele. Então é isso que é o resgate do primogênito. Isso que é o resgate, exatamente. E todo Pidyon Ben tem o vosso certificado. Essas são as moedas que a gente usa no Pidyon Ben, no resgate do primogênito. Essa é a moeda de prata que o Rabino está falando. Como é que consegue essa moeda? Onde que a gente consegue? Essa moeda vem de Jerusalém. A pessoa compra de mim a moeda para fazer o procedimento do Pidyon Ben. Então o senhor consegue essa moeda? Claro, eu tenho ela, claro. Perfeito. Olha, vou deixar aqui bem rapidinho. Perfeito. Tem que ser tudo com muito zelo, né? Com muito zelo. Perfeito. Então, o resgate do primogênito é uma Torá que é válida e tem que ser cumprida. Tem que ser. Quando é o momento de cumprir uma Torá? Quando você faz o teu resgate, quando você faz o teu retorno, quando você faz o teu techuvá. Eu falo o seguinte, a pessoa nunca cumpriu a Torá na vida. Sim. Qual é o momento de cumprir a Torá? Quando ela descobre que existe a Torá? Exatamente. Então, o melhor momento de cumprir a Torá é quando você sabe que ela existe.
sabe que ela existe e que você quer dar esse grande passo na tua vida. Porque muita gente sabe que existe, mas não quer dar o passo, não quer evoluir, não quer se tornar um israelita. Hoje é um Shabbat, amanhã É uma festividade judaica. A alimentação que você vai tirando. Exatamente. Questão de sangue, que é terrível. Exatamente. Mitzvah, tem um versículo que fala mitzvah goreret mitzvah. Uma mitzvah puxa para outra mitzvah. E a gente sente a ligação, a gente faz uma, a gente fortalece para a gente fazer a segunda, a terceira, e uma vai puxando a outra e se torna um ciclo de bênção na nossa vida. Um mandamento puxa outro. Um mandamento puxa outro, corretamente. Eu quero falar um pouquinho do sangue, já que o senhor comentou no sangue. Muita gente me faz essa pergunta: Rabino, eu amo comer carne mal passada. Eu posso comer carne mal passada ou eu devo comer carne bem passada, tostada? Perante a Torá, você não pode comer tostada, porque você está envenenando o teu corpo, o teu templo sagrado. Mas Rabino, mas mal passado tem sangue. Não é sangue, é hemoglobina. Cientificamente já foi comprovado. Quando você abate um animal e você pendura ele, todo o sangue é escorrido. Esse vermelhinho da carne não é sangue, é hemoglobina. 100% hemoglobina. Eu posso comer mal passado? Deve comer mal passado. Na verdade, a gente fala o seguinte, que se você passou, a carne passou do ponto, o boi morreu à toa, né? Exatamente. 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 Cientificamente está comprovando que quando a gente come uma carne já demora 3, 4 dias para o corpo expelir ela. Mas quando a gente come um carvão, um coisa, demora 2 semanas para expelir. Essa intoxina teu corpo, literalmente. Tanto é que dá um enjoo, dá o fígado começa a doer, você começa a ficar todo doente por dentro. Você está envenenando o teu corpo. Então você que tem esse cuidado de passar do ponto, não precisa, não é sangue. Não é sangue, pode comer à vontade. Eu, pessoalmente, só gosto do mal passado. Ou seja, o boi não morreu à toa, né? Não morreu à toa. Come, né? Exatamente, exatamente. Muito bom. Rabino, como é o rito de um casamento legal, torático? Como é que é? É embaixo de uma roupa, de uma tenda, embaixo da natureza. Muita gente pergunta: Rabino, posso casar na praia? Posso casar na natureza? Posso casar numa fazenda, numa chácara? Pode, sem problema nenhum. Tem que ser feito. Casamento, tem os ritos do casamento, que o noivo dá 7 voltas em volta da noiva. Tem o rito, tem a roupa, tem o contrato de casamento, que ela está se comprometendo perante a Kadosh Baruch Hu, com 2 testemunhas, com o rabino e o noivo e noiva assinando, se comprometendo de trazer o devido zelo pelo casamento, sustentá-la, honrá-la. Se para ser de fato... Tem as 7 bênçãos no casamento. Quebrar o copo, para nunca... Por que a gente quebra o copo? Para nunca esquecer da destruição do templo sagrado. É por que isso... no auge da nossa alegria, que é o dia do nosso casamento, a gente não pode esquecer do Khurban Bet HaMikdash, da destruição do Bet HaMikdash. Então... O casamento, para ser um casamento, além de tudo isso, tem que ter um juramento? Tem que ter um juramento. Comprometimento. Tem que ter a bênção do pai? Tem que ter a bênção do pai. Se o pai fala: não quero que minha filha case com você. E se é possível sair um casamento daqui sem a bênção do pai? Se o pai não é israelita, a noiva ou o noivo não tem um bom relacionamento com o pai, a gente tem que fazer primeiramente a vontade do pai, papai celestial, entendeu? A gente tem que fazer de tudo para o pai e mãe estarem presentes no casamento. Eu confesso que já fiz casamento sem um dos pais estarem presentes. Porque a gente tem que fazer... Se os dois querem viver Torá e querem fazer um casamento consagrado perante o povo dele, perante a nação dele, perante a Kadosh Baruch Hu, tem que ser feito. E quando o pai é israelita, ele fala: não quero que minha filha case com esse homem. Aí não pode. Não pode. E se acontecer o casamento, é roubo? Roubo, claro que é. Claro que é. Então, ó, a gente tem... É ilícito. A gente tem que ter o juramento, tem que ter a bênção do pai. Tem que ter. A consagração também. Qual é a consagração? Consagração dos anéis. Então tem um anel no judaísmo? Tem um anel, quanto para o homem quanto para a mulher. A mulher fala: Ani ledodi vedodi li, eu para meu amado para mim. Como é que é o anel? Um anel de aliança. Um anel de aliança. Comum? Aliança comum, exatamente. Outra pergunta. A mulher não é virgem? Ou, antes até disso, a mulher já foi casada? Sim. E o homem é vivo ainda? Sim. Ela pode casar novamente? Se o homem é viúva? Não, a mulher casou já uma vez e Sim. separou. Sim. E ele é viúvo? Não, ela não é viúva. Não, ela é divorciada e ele é viúvo. Não, esse homem não, ele é um homem solteiro. Solteiro, Aí correto. teve uma mulher que ela casou. Sim.
Só que ela se separou. Sim, ela correto. fez um juramento Sim, e se separou. sim. Se ela foi casada dentro da Torá, ela tem que fazer... Eu estou considerando esses 3 pontos. Sim, Tem o juramento, sim, a questão do nome do Criador, tem a questão do pai abençoou. Agora eu estou chegando nesse ponto aqui. Ela já foi casada com esses 2 pontos. sim. Ela pode casar novamente? Ela pode casar novamente se ela divorciou. Se ela deu o devido divórcio. Se deu get. Se deu get, exatamente. Se ela deu get, ela pode casar de novo. Se o marido deu get pra ela, né? Exatamente, correto. A mulher pode dar o get pro marido? Não, o marido tem que dar o get para ela. Só- Perante a Torá, Só o marido, né? só o marido. Então a mulher que Mas a gente pode obrigar ele. pode obrigar, Claro, tem que obrigar ele. Ele não pode parar a vida de uma pessoa. compreendo. A gente tem que obrigar ele para dar o get. Não. E se ele não dá o get, a gente pode fazer um mensageiro para dar o get para ele. Perfeito. Vamos conversar em outra oportunidade sobre casamento. Vai ter um Vamos. vídeo só sobre casamento. Amém, que é algo vamos que- sim. O seu casamenteiro, certo? Sim, sim, eu amo fazer isso. Eu amo unir casais. Eu em toda beit, toda família que eu vou, eu fico de olho. Oh, esse dá para unir com esse, com esse, com esse. Eu sou... O auge da minha felicidade é fazer um casamento. Eu sou- Eu falo para o Senhor, cada casamento é uma felicidade tão grande no coração, é uma realização. Eu me sinto a missão cumprida. Isso eu compartilho desse chamado, porque eu também sou casamenteiro Amém. também. Também já fiz um casamento na minha vida. Amém. Não foi um monte como o senhor, mas... Mas muita gente pergunta, Rabino, o que você mais ama fazer? Eu amo fazer Brit Milá, porque eu tenho um dom para Brit Milá. Dom em hebraico chama Rush. Eu me sinto realizado. Toda Brit que eu faço, eu me sinto que minha missão está cumprida. E a segunda coisa que eu mais amo fazer é casamento. Rabino, você tem muito trabalho para fazer, viu? Amém, vamos ajudar. Vamos ajudar. É um prazer poder ajudar, poder auxiliar, poder ver esse sorriso permanente na face do próximo. Inclusive, eu já falei com minha esposa, eu quero casar com ela de novo. Amém, vamos fazer o casamento. Será uma... Bem, Amém, será uma bênção muito grande. Será uma honra se o Senhor me der esse privilégio, meu amado. vai ser uma honra, uma honra para mim, Amém. para nossa família. Amém, Baruch Hashem. Eu posso casar a minha filha com um idólatra? Jamais, jamais, jamais. Por que não? O Senhor está trazendo maldição. O Senhor está destruindo as futuras gerações. O Senhor não pode destruir as futuras gerações. O Senhor tem que ter prioridade. Eu sou um israelita, sou um judeu, sou uma pessoa que vive a Torá. O Senhor tem que continuar essa prioridade, esse legado para vossos filhos, vossos netos. O Senhor não pode destruir futuras gerações, meu amado. Quando você faz isso, você acaba com... Acaba com as Da gerações. mesma forma que Você está matando, literalmente, só um assassino. Caim Caim e Abel, exatamente. acaba... Eu estou fazendo isso já. Exatamente, exatamente. Bom. E a tua filha é a filha que gera a vida, que gera tudo. Nós vamos falar de tudo isso no próximo podcast. Temos muitos assuntos. Vamos falar do povo, vamos falar de mais casamento, Amém, vamos falar amém. de filhos. Amém. E quem gostou dessa conversa, eu espero que todos... Não tem como não gostar, na verdade, né? Como muitos respondem. Mande as perguntas que no próximo eu prometo respondê-las. Perfeito. Eu tenho muitas perguntas de muitos irmãos aqui. Por favor, conheça o trabalho do Rabino Hesky. É só ir lá no YouTube, ó. No YouTube, no Instagram e no Facebook é o mesmo identificador. É @Rabino Hesky. CH. C-H-E-S-K-Y. C-H-E-S-K-Y. E conheça o trabalho dele. Curta, siga, se inscreva. É muito bom que a gente tenha um irmão como ele que está ajudando o retorno das 10 tribos, no retorno dos Anussim, dos cristãos novos, daqueles que foram judeus que se perderam a identidade na época da Inquisição. Não podemos deixar nenhum irmão para trás. Jamais, jamais, Não jamais. pode ficar ninguém para trás. Jamais. Eu não medo esforços para ajudar. Tiver uma família no Amapá, em Roraima, em Rio Branco, onde que tiver, que queira fazer à vontade, queira fazer essa aliança perpétua, queira fazer a techuvá, pode entrar em contato comigo que eu não vou medir esforços. E você que é gentil de fato, imagine que eu sou um gentil. Vamos dizer, eu sou um gentil. Eu percebi que o Deus que eu estava servindo é o Deus mentiroso, que tem boca e não fala, tem ouvido e não ouve, tem olho e não vê. É mentiroso. Eu percebi a enganação. E eu descobri que tem um povo, que tem um Deus, que é perfeito, que fez tudo. Eu descobri que eu comecei a ter amor a Ele. Amém. Tantos casos na escritura,
de gentios que amou o povo, né? Tantos casos. E você é um caso desse. Eu imagino que eu sou um caso desse. E eu descobri, eu posso ser enxertado em Israel? Claro, claro que pode. Você que tem amor a Israel, você que tem amor ao Criador, não perca a oportunidade, não deixe de servir deuses estranhos. Venha, sirva o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus que tirou o povo do Egito, o Deus que pode tudo. Tá? Amém. Eu agradeço vocês terem chegado até aqui. Eu quero agradecer muito a oportunidade que o Senhor me abriu para poder chegar na casa das pessoas, poder integrar na casa delas, na vida delas, poder ser um clima, um utensílio de techuvá, de retorno na vida delas. Quero te dar uma grande brachá, que Kadosh Baruch Hu Yarich Yamav Tov, que Kadosh Baruch Hu dê muita vida, muita saúde, muita prosperidade, e sempre me faça uma promessa, sempre com esse sorriso permanente, pondo em primeiro lugar a Kadosh Baruch Hu e fazendo a vontade dele, iluminando, trazendo esse amor incondicional na vida de milhares de almas preciosas, meu amado. Amém, amém. É sua casa aqui. Muito obrigado, Toda Rabá, meu amado. Tem aqui a minha casa. Obrigado. Se você quiser vir, vamos Obrigado. fazer isso para levar a Torá para mais almas. Amém. Para que mais almas conheçam a Torá. Aqui sempre vai estar aberto. Conheçam também vários outros trabalhos. Tem a sinagoga do Rabino Naftali, Um trabalho lindo. Que trabalho bonito. Do Espaço Torá. Do Espaço Torá. Da sinagoga do Rabino Naftali Kehilá, Peniel, Ceará. Fica em Fortaleza, na capital. A gente tem todo mundo do Ceará, por favor, procure a Peniel. Sim. Beit Peniel, Ceará. Todo mundo que é da região aqui do interior de São Paulo, da região de Ribeirão Preto, procure Espaço Torá. Está em todas as mídias sociais também. E quem é da capital e queira vir numa sinagoga para frequentar, entre em contato conosco. A gente está com um projeto agora de abrir uma sinagoga, um centro de estudo, centro de acolhimento para todas as almas que querem resgatar suas centelhas judaicas. Esse anúncio maravilhoso. Todos vocês que querem participar, congregar em algum lugar específico, sair do online, manda uma mensagem para a gente, que a gente nós vamos, com a bênção do Criador, Amém. Esperar o que o Criador pode fazer por nós, né? Vamos ver Amém. o que ele vai criar dentro disso, desse intuito de aprender Torá, de congregar, de ensinar Torá para os filhos, Amém. e assim sucessivamente, né? Amém. A gente tem um rabino aqui que está... Sou totalmente acessível. Que eu puder ajudar, que eu puder ser um clima, um utensílio, estou à disposição para ajudar. Perfeito. Me siga nas redes sociais, @Ralph Vitorino. Não deixe de comentar, de curtir. Vai no Instagram, vai no Telegram também, que é muito bom. Também conheça a minha comunidade Israelita Semente de Israel. É só colocar @Semente de Israel em todas as redes sociais também. A gente faz um trabalho bonito. Nós vamos sempre estar junto, né? Claro, claro. Rabino, para que mais pessoas conheçam a Torá. Amém. Esse é o nosso intuito. Porque Baruch Torá Hashem. você tem direção. Você tem vida. Torá é vida. Kiem chayenu veorech yamenu. A fonte da vida, da sabedoria, é a Torá. Sem Torá a gente não tem vida. Em sua honra, Muito obrigado. Eu vou deixar o senhor terminar o vídeo. Faz uma oração. Uma oração. Yevarechecha Adonai veishmerecha, Yair Adonai panav elecha vichuneka, Isa Adonai panav elecha veyasem lecha shalom, veSamuel bnei Israel veani avarechem. Essa é a grande bênção araônica. Que a Kadosh Baruch Hu abençoe todos os astronautas que acompanharam esse estudo. Que a Kadosh Baruch Hu sempre paire na vida de vocês grandiosamente, dê a coragem de dar esse grande passo, de fazer a techuvá, de resgatar a centelha judaica, de resgatar a judicidade de vossa vida, meus amados. Venha fazer parte do povo escolhido, do povo de Deus. A gente tem que saber, a gente tem que entender que todas as religiões vieram do judaísmo. O judaísmo é a verdade, é a fonte. Por que ir para o similar? Por que ir para a idolatria de vários deuses, se a gente pode servir a Kadosh Baruch Hu? O Papai Celestial nos ama incondicional. A gente não precisa de intermediário nenhum. A gente precisa só dele.